Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Começamos aqui mais um podcast, Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa e sobre os parceiros do que mais importa. E a gente já gravou sobre o Dick Grayson um tempo atrás, e a gente vai gravar sobre o Robin, que é mais conhecido pelo seu objeto símbolo, né, que é um pé de cabra. Então hoje a gente vai falar sobre o Jason Todd. Pra falar sobre esse personagem, a gente chamou um cara que talvez seja o único grande fã do Jason Todd que eu conheço, que é o Nazik, ali do MDM. Tudo bom, Nazik? Ô, papai! Caralho. Caralho. Uma história triste do Jason Todd. Eu tinha um cachorro que ele chamava Todd, né? Por causa do Jason Todd. E aí, um dia, por causa da maldição MDM, ele tava aí. Eu não tinha falado pra ninguém que eu tinha um cachorro, né? Daí um dia eu falei do cachorro durante o podcast. E aí, 2 dias depois, ele morreu. Caramba, coitado do cachorro. Foi pé de cabra, cara. Meu Deus. Acho que eu meio que selei o destino do cachorro quando eu botei esse nome nele. Não é um nome legal. Você dá o nome do cachorro com o nome de um famoso defunto. E como sempre que a gente fala sobre personagem que tem umas origens obscuras, a gente chamou a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa noite, mas esse eu gostaria que tivesse continuado obscuro, que nunca tivesse ficado famoso. E meu co-apresentador, André Panceira. Esse eu queria que tivesse continuado morrido. Ia ser muito melhor, que foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Tipo o Barry Allen. E este que apresentou todo mundo, o cara que é o espírito de Jason Todd, Carlos Vasques, o EJT. Cara, várias vezes me falam, mas o que o André fala quando te apresenta? Ele fala, Carlos Vasques, oi, já, que porra é essa? Já também é foda aí. Então os caras não entendem o que é. Ai, cara. EJT era o nick que eu usava nos fóruns de quadrinhos, que era espírito de Jason Todd. Pra vocês verem aqui minhas origens internéticas nerds ligadas a esse personagem, que na época tava morto e, como todo mundo já falou, devia ter continuado assim. Bons tempos. Bons tempos que ele mais importantes, top 3 mortes mais importantes do quadrinho, junto com o Capitão Marvel e Barry Allen. Eu acho que é junto com o Tio Ben e com os pais do Batman. Não, mas o Tio Ben, ele já começou morto, né, porra? Não tem o Tio Ben, você acompanhou o Tio Ben nos quadrinhos e depois ele morreu. O Tio Ben já foi criado pra morrer. É a origem do Homem-Aranha, a morte dele, né? Assim como os pais do Batman, a origem deles é... Sim, tipo, Thomas Wayne é a morte mais... Não, pô, Thomas Wayne já nasceu morto já. Sim. Eu acredito que o Jason Todd seja a morte mais marcante dos quadrinhos mesmo. Talvez a Gwen Stacy, vai? É a mais merecida, com certeza. Eu falei isso, modo de herói, né? A Gwen Stacy, né? É importante, sim, mas não é um herói. E antes de começar o papo, um breve recado para vocês. A nossa parceria com a Piticas Raposo está novamente por aqui. Aparece por lá e diz o código que é exclusivo para vocês, nossos ouvintes. E o código desse programa é PiticasRobin2. Afinal, por se tratar de um programa sobre o Jason Todd, nada mais justo, não é mesmo? Então, chegando na Piticas Raposo e falando o código PiticasRobin2, você ganha 10% de desconto em qualquer vestuário DC Comics. Aproveita que chegaram estampas novas, incluindo algumas do Batman e também do Coringa, que tá fazendo bastante sucesso com o seu filme, e elas estão bem legais. Esse código é válido até o dia 31 de outubro, no Halloween, Dia das Bruxas ou o Dia do Saci, como você preferir. A Piticas Raposo fica no Raposo Shopping, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 14,5, Jardim Boa Vista, São Paulo capital, no piso São Paulo do shopping. Então, aproveita lá os descontos, confere lá o shopping, confere lá a Piticas e bora voltar pro programa. Mas vamos falar então como surgiu esse glorioso personagem em 1983, numa versão que ninguém mais lembra, né? Que é a versão pré-crise do Jason Todd. Bud, quer dar uma relembrada de como foi isso? Ai, que triste, vamos lá. Foi legal. Era uma época que o Robin, o Dick Grayson, ainda era Robin e ele tava bem afastado do Batman, ele aparecia só vez por outra nas revistas do Batman. Não morava mais em Gotham.
Não, na verdade ele já tava com os Titãs já nessa época. Sim. A partir de 1980 ele larga a faculdade, né, e vira o líder dos Novos Titãs lá da fase do Marv Wolfman e Jorge Pérez. Só que nessa versão pré-crise ele não era tão tretado com o Batman, foi um afastamento natural simplesmente porque ele tava ficando mais velho e tinha os amigos dos Titãs. Então, paralelo a isso, o Batman continua agindo normalmente, às vezes tá com o Dick lá, às vezes não tá, o Dick fora, o Dick dentro, que é horrível. Aí tem um arco em 1983, começa no Batman 357, que o Dick Grayson está em Gotham porque o circo que ele cresceu tá na cidade, ele volta lá pra assistir. E aí a gente tem a versão mais original de um herói substituto, né? A gente tem o pequeno garoto Jason Todd, que é um trapezista no circo, com os Todds voadores. Que coisa original. Só que é um Jason Todd diferente em uma coisa do que a gente conhece hoje. Ele era ruivo, né? Sim. E era um trapezista, né? Também é bem diferente. Era um trapezista igual, trapezista com os pais, igual, com uniforme vermelho e tudo, e no mesmo circo, além de tudo, né? E eles eram fãs dos Graysons voadores, né? Tanto que eles fizeram questão de que o Dick fosse lá. Eles ficam todos emocionados que o Dick vai lá ver eles, que os Graysons voadores eram uma lenda. Aliás, acho que é a primeira vez que citam uma ligação tênue do Robin com o Desafiador, que o Dick Grayson fala, eles são tão bons quanto no seu Brand, ele fala o irmão do Desafiador. Mas aí o Dick começa a se aproximar deles, né, por causa do circo e porque eles estão sendo ameaçados pelo Crocodilo, que estava acabando de surgir também, a gente até falou dele. Né? Inclusive, quem quiser saber mais sobre essa história por outro ponto de vista, pelo ponto de vista do Crocodilo, a gente gravou já faz um bom tempo um programa sobre o Crocodilo. E lá tem a origem do Jason Todd também, que tá profundamente ligado a esse personagem. Será que é um fã do Crocodilo? Mas, pô, se eu ser fã do Jason Todd é um negócio meio tenso, assim, né? Mas será que tem um cara que é fã do Crocodilo? É tipo, cara, pô, gravaram um podcast do meu personagem preferido, o Crocodilo. Se a pessoa mora na Louisiana, eu até perdoo. Imagina o podcast Pântano da Louisiana. É o nome do programa sobre o Crocodilo. Fala do Crocodilo e do Monstro do Pântano, mais nada. E aí o Crocodilo tá me cobrando, né, proteção do circo, igual a história com o Zuko, com os pais do Dick também. Mas a história segue um pouquinho diferente, porque o Crocodilo não faz aquele assassinato padrão de cortar o trapézio dos pais do Jason Todd. Ele vai ameaçando e os pais do Jason Todd acabam ajudando o Batman e Robin numa investigação, porque o Crocodilo ainda era uma figura misteriosa na cidade. Ninguém sabia direito que ele era, como ele era, que ele só aparecia nas sombras, então eles vão ajudando na investigação, que é uma ideia totalmente imbecil, né? O Batman e o Robin pôr dois civis pra ajudar e acaba em tragédia, óbvio, né? O Crocodilo acaba matando os dois. E o Jason Todd acaba sendo adotado pelo Bruce Wayne. Diga-se de passagem, o Dick, num primeiro instante, quer ele adotar o Jason, mas o Bruce passa na frente dele. E é um Jason Todd totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Ele até nisso é igual ao Robin, tipo o Robin da Era de Ouro. Ele era um moleque bobo, um moleque muito ingênuo, obediente, todo bonzinho. Não tem realmente nada a ver com o Jason que a gente conhece. Lembrando que a morte dos pais dele é culpa do Dick, hein? Tanto o Batman quanto o Robin se culpam, né? Mas quem teve o contato mais direto e convenceu eles a ajudar foi o Dick. Sim. E aí tem aquelas coisas bem babaca da época, né? O Jason Todd tá lá sozinho na mansão, né? Porque é uma ótima ideia você deixar alguém sozinho lá, que você mal conviveu, e aí alguém deixou a entrada pra Batcaverna no relógio entreaberta. Ele vai e já descobre tudo na caverna. É aquelas coisas bem mongoloide. Ele improvisa um uniforme, né? Com umas roupas do circo. Assim. Ele acha é muito bobo, né? O Dick mora lá há 200 anos, ele acha um baú na Batcaverna que tem coisa do circo do Dick. E aí ele faz um uniforme que não é bonito, mas pelo menos eu preferia que ele tivesse tido um uniforme diferente do que o do Dick, né? Ele faz esse uniforme improvisado e vai à ação já. Me incomoda do uniforme do Robin, esse Robin clássico, é aquele sapatinho de gnomo, cara. Coisa desgraçada. A sunga também, mas acho que o sapatinho é pior, velho. Não tem um saltinho ainda, né? O conjunto dos dois, né? Que é esquisito demais. Então, porque é pra ser Robin Hood, mas ao mesmo tempo ele tá de sunga. É uma coisa meio esquisita. Não se decide, né? Então. Pelo menos esse aí não dorme na cama junto com o Batman.
Não, esse não. Mas ele tinha um jeito mais sensível do que o Dick, né? Ele faz umas poses tão meio afeminadas, assim, eu achava curioso. Não sei se eles queriam representar ele como mais jovem e atlético, não sei. Mas toda hora ele tá com umas posezinhas muito esquisitas, cara. Eu acho que é meio até de zoação. Eu lembro que tem uma história que ele tá enfrentando o Coringa, que ele faz umas poses pra provocar o Coringa, mesmo tirando sarro. Pode ser. Ele é mostrado bem inocente, né, nessas primeiras histórias, nessa versão pré-Cristo. Sim, ele parecia que ele tinha 4 anos de idade, né? Era muito exagerada a inocência dele. Os pais acabaram de morrer e ele tá todo tipo, eu vou ser o novo parceiro do Batman, que legal. Tipo, foda-se que meus pais... Serelepe. É muito doido, assim. E aí ele fica nessa de... Primeiro ele faz esse uniforme improvisado, aí ajuda com o uniforme, mas o Batman fica meio assim, dele ajudar, tipo, calma, cara, não é bem por aí. E ele chega a ajudar umas 2 missões, né, com esse uniforme improvisado. E sem codinome. Sem codinome, eu acho engraçado. Ridículos. Eu acho engraçado que tem uma história que ele vai sair com o Batman com essa roupa improvisada, ele fala assim, a gente não pensou no nome ainda, né, me chama de Ismael. Eu falei assim, tá bom, né, Ismael, então, estamos aí, Batman e Ismael, a dupla dinâmica. É que Ismael quer dizer coisa de sem nome mesmo, né? Não sabia. Mas depois ele tenta um monte de variante, né, Pardal... Blue Jay, que é o Gaio da Liga da Justiça, né? É sempre a mesma história, né? Quando você quer pôr um nome substituto, você acaba usando nomes que outros personagens têm. Eu gosto que ele fala os nomes de sidekick clássico, né? Ele fala Sancho Pança, Tonto. Tonto nessa versão do Jason Todd dava muito bem. Mas é engraçado, porque o uniforme dele lembra um pouquinho... Na verdade, assim, a combinação das cores lembra bastante o que o Tim Drake foi usar. Mas a composição é muito feia, cara. Ele tem tipo... Faz lembrar um negócio que veio depois, que é o Robin 3000. É verdade, lembra muito o Robin 3000. Nossa, lembra muito. Não tinha pensado nisso. Bom, aí ele fica nessa de usar essa roupa até que numa aventura que o Batman tá indo pra Bolívia, era isso? Na Centro-América? É algum lugar na América Central. É muito doido porque ele tá, Eu acho que é Bolívia mesmo. Se eu não me engano é Bolívia. Ele fica... o Batman vai pra lá pegar o Coringa, que tá armando 2 lados da Revolução. Ele tá armando a milícia e ele tá armando também os rebeldes. E aí o Batman vai lá e fica trocando ideias. Eles ficam falando sobre Che Guevara. É mó doideira, de repente fica mó politizada a história, assim. O Batman falando sobre os problemas que tem dos 2 lados. Aí ele fica amigo de fica meio amigo, tipo, ele fica trocando ideia lá com um rebelde. Mostra o rebelde e o líder da milícia se encontrando e se respeitando. É muito doido, assim. E no meio disso, aparece o Jason Todd do nada, que descobriu que o Batman tava na Bolívia capturando o Coringa e ficou preocupado. Não, é muito horrível. Ele não é que ele descobriu, ele sabia... Só que aí ele do nada decide ir pra lá. Ele tava até sem o Alfred, porque ele tá um arco que o Alfred tá em contato com a Julia, a filha dele. Então é o Jason Todd, menor de idade, morando sozinho. De algum modo ele consegue comprar uma passagem. Aliás, ele fala que ele tinge o achou cabelo, dinheiro. Né, ele fala que ele achou dinheiro. Tudo bem, dinheiro. achar o dinheiro, de boa. Você tá na mansão, deve ter algum dinheiro lá. Mas como que um menor de idade compra uma passagem e faz a viagem levando um uniforme na mala e de boas, né? E ainda mais um menor molecão, assim, né, cara? Tipo, ele não era... e sem saber exatamente onde o Batman tava, né? Como que ele chegou lá. Tava preocupado com o Batman. Mas se fosse o Jason pós-crise, cara, todo malandro e tal, eu até acreditava que ele conseguiu a passagem. Esse moleque mongoloide... Isso daí... Não, ele é todo inocentezinho, todo... tá, impressionável. Ele é o Robin Teletubby, mano. A cara que ele faz quando ele acha o uniforme do Dick é a melhor, que ele faz assim, tipo... é muito bom. Ele solta um Holy Cats. Nem sei, você sabe soltava os Holy pra caralho, né? Você sabe se essas histórias saíram no Brasil? Eu não vi nada disso nunca aqui, cara. O Jason Todd foi publicado de um jeito muito picado aqui no Brasil. Eu acho que não saiu. Eu lembro de algumas dessas histórias sem o Robin, pra dizer a verdade. Histórias que as partes que ele aparece tá cortada. Bem provável, viu? A editora Abril era profissional em fazer isso. Acho que tem uma que é quando o Coringa reúne um exército de vilões, que tem tudo, até os vilão bosta, tipo Sinaleiro. Essa Sim. turma, eu lembro disso sair no Brasil, mas eu não lembro das partes que o Jason aparece rapidinho nessa história. Deve ter cortado tudo. É que essa do Sinaleiro é do Crocodilo, né? Já é ligado com a origem do Robin, mas acho que o Robin não tá mesmo. Mas assim, a primeira coisa que o Jason faz como Robin é enfrentar o Remendo Maluco. E quase morre. E quase morre, cara. O Remendo Maluco tava puto porque o Dick, como Robin, tinha batido nele, foi tipo ele que prendeu o Remendo Maluco. E aí quando ele volta, e ele quer se vingar do Robin. Que aliás eu acho muito interessante porque o Batman fica puto com o Jason Todd quando ele aparece vestido de Robin, porque ele fala, uma coisa é você querer ser meu parceiro no combate ao crime e tal. Outra é roubo de identidade. Porque o Robin era o Dick, não tinha
não era um manto que era levado por gerações, que nem é hoje, né? O Robin era um nome que o Dick usava. E aí, no fim das contas, o Dick acaba aparecendo e aprovando e passando o manto pra ele e tal, falando que ele não sabe o que vai fazer. O que é muito interessante, porque no pós-crise mudaram muito isso, né? Mas na época era mesmo isso. Na época não faz sentido, porque você lê os Titãs na época, o Dick, nos Titãs, ele tá meio tretado com o Batman, não é tão grave assim, mas tem uma tretinha que na revista do Batman não existe. Né, na revista do Batman ele aparece, tipo, mega agradecido ao Batman por tudo, falando que ele nunca vai esquecer o dia que ele vestiu essa roupa pela primeira vez e tal, e que agora ele vai tentar ser Dick só por um tempo. Tanto que nas histórias dos Titãs, quando tá no casamento da dona, quando ele e o Bruce se reencontram, não é? E aí, tipo, eles até brindam e tal, mas antes eles estavam brigados. Mas isso é retcon. Você tá lembrando da Liga do Meltzer que tem essa cena. É verdade, tem razão. Mas eu lembro de alguma coisa assim, de alguém falando com ele, e aí ele falou assim, com o Bruce, você não tá falando ali? Não é o momento ainda. Eles ficam tretados e o Dick fica uns 6, 8 meses sem identidade, né? E coisinha pra reticonizar essa origem do Jason Todd, né? Porque cada vez que recontam é de um jeito diferente, né? Tipo, além de ter a origem pré-crise e a pós-crise, ela ainda... Cada vez que tem uma lembrança, cada vez que reconta, é um pouco diferente, assim, a abordagem, tanto da origem quanto da relação dele com o Dick, né? Não, é muito doido porque essa fase logo antes da crise, ela é muito confusa no pós-crise, porque foi bem o que todo mundo quis apagar, né? Tipo, teve um reboot, as últimas coisas que aconteceram pararam de valer. É que nem quando deu o 952, né? O que tinha acontecido logo antes do 952 é muito esquisito. Tipo, personagens que foram criados logo ali meio que sumiram. Mas mesmo do pós-crise ainda tinha aquela treta no gibi, num dos gibis, ele tá virando o Jason Todd, né? Atropelando aqui a pau. E no outro gibi ele continuar esse Jason Todd pré-crise bobinho ainda, né? Sim. Inclusive agora que a gente já meio que deu uma boa repassada no Jason Todd pré-crise, acho que falta falar alguns elementos. Por exemplo, a gente comentou que ele era ruivo. Nessa vez que ele encontra o uniforme do Dick e vai lá pra Bolívia ajudar o Batman, ele fala que ele pintou o cabelo pra parecer mais ainda com o Dick. Tipo, partiu dele esse negócio de pintar o cabelo. Pra ser o Robin, né? Não é nem por causa do Dick. Ele tá disfarçado de Robin e tem que parecer o Robin. Só que ele fica, né? E aí ele nunca mais para de pintar o cabelo, né? Ele fica pra sempre. Os dois como Robin, assim, eu não sei, de repente, vocês que de repente leram mais coisas, mas eu não sabia diferenciar os dois de Robin, era a mesma coisa, assim. Né? Mas era igual, no começo. Ele pinta o cabelo pro cara, tipo, que tava dizendo o Dick desenha igual, assim, só o Batman que chama ele de nome diferente. Você só saberia diferenciar se o Jorge Pérez desenhasse, porque ele fazia o Dick mais alto já adulto, porque os outros também esqueciam disso. Fazer o Jason um pouco mais molequinho. Se você lê no contexto da época, você sabe quem é quem. Mas se você lê uma história solta, ninguém sabe. É que assim, é uma decisão editorial, né? O editor na época era o Len Wein e ele queria que o Batman tivesse o Robin. E o Dick não podia ser mais o Robin porque ele tava muito culpado lá com os Titãs. Já tava em outra parada. Não dava pra tirar ele dos Titãs. Tem todo esse discurso do Batman precisa de um Robin, né? Tipo, acho que ele mesmo fala, né? Isso aí, eu já não lembro se é ele, se é o Tim Drake. É o Tim Drake. Não, ele tem no momento que... É o Tim que fala do Batman precisa de um Robin? É isso aí. Era ele, isso. Enfim, eu caguei toda a pauta. E assim, e editorialmente mesmo, o Batman e Robin são uma dupla conhecida, assim, todo mundo sabe quem é Batman e Robin. Então eles queriam poder usar o Robin nas histórias. Por mais que seja legal usar o Batman solitário, também é legal ter histórias da dupla dinâmica, também vem de gibi, né? Então eles quiseram resolver isso, criaram um novo personagem genérico que era o Dick. Era o Dick, que ele era ruivo no começo e falaram, não, que ruivo o quê? Pinta o cabelo dele. É isso. Não, tá muito... E eu tava lendo outro dia uma entrevista com o Mark Wolfman, que ele fala que o Len Wein chegou nele pra ele participar da criação desse Robin novo e tal, e o Mark Wolfman na época não achou grande ideia, não conseguiu pensar em nada, e no fim desistiu de participar do projeto. Não, pelo jeito ninguém conseguiu pensar em nada, né, cara? Porque era um trapezista. Foi assim mesmo, né? Ninguém pensou, falou, vai assim mesmo. Então, foi criado pelo Gary Conway e Don Newton, com o Len Wein, né, que é editor. Mas é tipo, é qualquer coisa, né, cara? Tanto que quando deu, aí sim aconteceu a crise. Aliás, tem uma pequena aparição que vale nomear aqui, que é Para o Homem que Tem de Tudo, que é uma história clássica do Superman, do Alan Moore, que lá aparece o Jason Todd pré-crise como Robin. Que ele pega aquelas luvonas. E ele pega aquelas luvonas ridículas, né? E tira então. Eu acho que é a única aparição relevante do Jason Todd pré-crise. Não, isso ainda é pós-crise já, eu acho, né? Só não tinha tido a reformulação. Não. Durante a crise.
Durante mas a crise. antes da reformulação, ainda é o pré-crise. Ainda é o Jason bobinho ainda. Sim. E ele tinha tara nas maravilhas, né? Que a primeira vez que ele vê o Dick ainda... Só de no circo mesmo, ele pergunta, e como que é a Moça Maravilha? O Dick olha pra ele, pô, você tem bom gosto, hein? Então, depois ele pira na Mulher Maravilha e muito depois, né, a gente vai chegar nisso. Ele fica canta a maluco Dona com a Troy na única história que ele foi dos Titãs. Mas quando ele conhece a Batgirl, é a mesma coisa também, ele dá em cima dela. É um taradão, né, esse moleque? É um Tava menino falando ainda. que nas primeiras aparições ele era É meio o famoso afeminado. pistoleiro. É apenas um menino. Vamos lá, então aí tem a Crise nas Infinitas Terras, que provavelmente qualquer pessoa que tá ouvindo vai saber o que é, mas a gente dá uma explicada rápida, que é basicamente uma crise no multiverso da DC. Todas as terras paralelas deixaram de existir, tudo se unificou numa terra nova, e aí tudo foi meio que rebutado, muitos personagens ganharam novas origens, e um desses personagens, claro, foi o Jason Todd, que aí sim começou a se diferenciar do Dick, né? Mas continuou tendo uma origem merda numa história merda. Escrita por um cara bom Aí, também. o conceito da origem é interessante, o problema é a execução, né? O conceito também é totalmente idiota. Eu acho divertido. Não, criar Acho um personagem que é marginalizado e tal. Porque essa origem, ela é super condizente com o comportamento que ele vai apresentar depois. Só o jeito, aquela coisa de roubar os pneus do Batmóvel é um negócio meio idiota, né, cara? Tipo... Você tá sendo bastante simpático. Hoje a gente conhece o Batmóvel como um super carro com escudos e ninguém consegue encostar nele. Na época era um carro só. Era um carro turbo poderoso. Mas mesmo assim, cara, você acha que um moleque de rua ia ter coragem de mexer no Batmóvel? Cara, ele era um moleque perdidão, cara. acho que era justamente pra mostrar que ele era esse cara bold, esse cara, né, marginal, que não tem medo de nada, que ele pega o pé de cabra e dá-lhe um pé de cabra naquela chave de roda que ele tá usando e já senta no Batman na hora ali, então A minha reação é a mesma do Batman quando vê o Batmóvel sem as rodas, é gargalhar, que é muito ridículo. Mas é bom porque eles mostram o quão ridículo é isso. Tipo, o Batman trata o Jason Todd nessa história como tipo um moleque perdido, assim, porque é o que ele é. É aí que tá, eu acho que o maior problema não é nem o fato dele ter roubado, eu não vou transformar em Robin um moleque de rua. Não, eu entendo isso, ele tá ajudando uma... Só que o moleque é um filho da puta logo de cara, ele não demonstra um pingo de bondade ali pra você querer adotar esse moleque pra ser Robin. Mas logo de cara ele não adota, né? Logo de cara ele leva no orfanato, não tem uma... No orfanato que tem a Magan, né? A mãe arma, Magan, que é um nome tão de bandido que você não precisa ler a história pra saber o que acontece. Mas o Robin o Batman só gosta dele porque ele é Zé Droguinha. Ele é Zé Droguinha, quer ficar com ele quer adotar alguém que é Zé Droguinha. Provavelmente ele tava puto porque ele defendeu algum bandido e aí alguém falou assim, leva pra casa, então ele falou, o próximo que eu achar eu vou levar pra casa. Aí ele adotou o Jason Todd. Ele levou. Puta que pariu. Primeiro ele pôs ele num orfanato pra bandido, só tinha bandido, e depois ele tá. Lembrando quem foi o escreve. E lembrando quem escreve é o Max Allan Collins, né? Que é o criador do Estrada para a Perdição e do Cão Raivoso. Olha isso, grandes criações. Cão Raivoso e Estrada para a Perdição. No Mas a mesmo gente falou de nível. mais alguma coisa que ele escreveu esses dias, eu tava vendo. Você achou alguma coisa que ele tinha escrito que eu não lembrava que era Ele dele? fez algum Elseworld do Batman, alguma coisa assim. Acho que é o Batman Intocáveis. Pode ser. Mas mesmo assim, depois que o Jason Todd aparece, né, repaginado aí como essa criança marginalizada e tal, que tem essa Streetwise aí, o jeito que ele vira, né, essa nova origem é pra ser uma coisa mais natural, né? Ele é uma proposta diferente do Dick Grayson e tal, mas acho que a pior coisa é o jeito que ele vira Robin, porque o Batman simplesmente decide, né, vai ser Robin. Pronto, né? E aí chama ele de Robin, toma aí, agora, Robin. Vamos lá, agora, você é o Robin. E pronto. Nossa, Robin, beleza, então... É muito ridículo o jeito que o Batman já chega e já aceita ele e bora aí ser Robin. Tipo, não faria muito mais sentido ridículo pensando... que o pré-crise. Sim, bem mais. Só que dessa forma, né, apesar da transformação dele, ele ter virado Robin na pré-crise, foi uma coisa, né, mais gradual, né, no pós-crise isso já aconteceu mais de soco, até porque já sabia que esse guri ia ser o Robin, né, quando ele apareceu não tava claro que ele ia ser, bom, quer dizer, se você tivesse meio neurônio, né, a origem toda parecida com a do Tim já dá, com a do Dick já dava isso a entender, né, mas ali no pós-crise eles só pegaram tempo, tem que repaginar esse personagem aí deixaram ele umas edições ali e deu, né, e já botaram ele com o manto de Robin, pronto, aí Robin, pronto, todo mundo já sabia que ia ser Robin mesmo, então tá aí, né? É muito doido pensar que tanto o Jason quanto o Tim Drake, nas suas primeiras versões de origem, eles eram fãs do Dick Grayson como trapezista. Sim. Né? E os dois descobriram
não, né, que o Batman, que o Bruce Wayne era o Batman, né, mas o Jason Todd, o Bruce deixou a porta aberta pra ele entrar na Batcaverna também, né? Puta que pariu. Mas acho que faz mais sentido do que simplesmente ser uma criança que olhando de fora deduz. Na verdade, eu já sei quem é o Batman. Porra, é meio... Então força a barra também, né, o Tim Drake aí. Um gênio. É muito doido. Eu tô olhando aqui as páginas que o Batman chama ele de Robin pela primeira vez. Ele, ué, Robin? Aí ele fala assim, bom, as chances de eu encontrar uma casa decente são pequenas. Aí o Batman assim, não acredite nisso, Robin. Aí ele, Robin? Robin. Aí acaba a história com ele, tipo, dirigindo para o pôr do sol. Assim. Ele tá precisando de família, né? Tipo, pô, não tem onde morar. Olha, real, se quiser ser Robin, eu te adoto. Ah, então... Eu beleza, não tenho paz, eu também não. Vou ter que enfrentar uns marginal aí, né? Talvez morrer e tal. Já pensou na carreira de Robin? Sabe o que é mais engraçado dessa história tão ruim? É ver que ela é o arco seguinte do Batman 1. Nossa, que tristeza. Caralho. Acaba o ano 1, começa essa história. É muito doido que isso é na revista do Batman, né? Nas primeiras edições pós-crise da revista Batman mesmo. E ao mesmo tempo tava rolando a revista Detective Comics, né? Que era aquela fase do Mike Barr e o Alan Davis desenhando. O famoso Milk Bar. Nossa, que horrível. Caralho, velho. E nessas histórias é muito louco, porque o Jason Todd é claramente o Jason pré-crise. Sim. Tipo, a personalidade dele, tudo é o pré-crise. Tipo, o Jason Todd pós-crise, ele é todo... Bola. Em que ponto que o Jason Todd aí na Detective Comics começa a ser o Jason Todd efetivamente pós-crise? Quando acaba essa fase do Mike Barr com o Alan Davis que o Carlos falou. Aí o roteirista seguinte já começa a trabalhar ele com a personalidade pós-crise nas Infinitas Terras. E o Alan Davis faz um Jason Todd sorridente que parece que ele cheirou o gás do Coringa. Então, eu acho muito bonitinho esse Jason Todd dele, mas é claramente o Jason Todd pré-crise. É muito assim, tanto que assim, nas origens pós-crise dele, a gente vê que ele era um cara que tava no meio do gueto ali, usando drogas e tipo, todo malandrinho e tal. E aí nas histórias do Alan Davis, ele entra o Batman leva ele lá no puteiro, e aí ele chega e pede um copo de leite. De leite. Todo mundo fica olhando pra ele com cara de... E ele, tipo, todo inocente, sem sacar o que tá acontecendo naquele lugar. Com aquela sabe? cara de Robin do Dick Sprang, né? Total. Então, ele se comporta muito que nem se fosse o Dick no comecinho de carreira ali, naquela época dos anos 50, assim. É muito louco. E aí depois eles vão gradualmente não, na verdade, de um jeito bem agressivo, deixando ele todo rebelde, né? Todo, não, tô nem aí pro Batman, faço meu próprio caminho. Até indo naquela pergunta que o Nazik fez, de que em que momento que foi isso? Quem foi o cara que falou assim, vou tornar esse moleque um filho de uma puta pentelho que ninguém suporta? Eu falei isso na Detective Comics, né? Porque na revista regular do Batman, isso desde a origem, né? Eu acho que ele não tinha aparecido na revista do Batman ainda. Eu não sei porque eu não acompanhei direto na época, né? Então, assim, a história seguinte é a história que mostra a origem dele, que é a Batman 410, já mostra ele descobrindo que o Duas Caras matou o pai dele. Uhum. E aí já começa com ele mais agressivo, com ele puto com isso, sabe? Tipo, na revista Batman já mostrava ele mais nessa linha, saca? Nossa, é bem diferente do pré-crise. Eu tô folheando as histórias aqui. É tão diferente. O Batman chega e dá o uniforme pra ele, nem citam o Dick pra nada. Não, é muito rápido. É muito, muito rápido. Eu acho, a impressão que dá é que esse arco do barco Davis era alguma coisa que já estava planejado antes da reformulação da crise. Então eles contaram esse e depois já entrou na cronologia pós-crise. Sim, é bem pré-crise, tanto que a Mulher Gato que aparece naquele arco também tá com o uniforme anterior, aquele uniforme roxo com capa verde, sendo que tinha acabado de sair no 1, né? Inclusive, acho que tem uma inversão aí, né? Porque no pré-crise, enquanto o Batman diz pra ele, o Dick é o Robin, né, cara? O que você tá fazendo? Aí é o contrário, porque no pós-crise o Batman diz, não, toma aí, agora tu é o Robin, e aí quando o Dick descobre é que ele fica meio bolado, né, com o negócio. Exatamente. É mais que nem tá na série dos Titãs agora, né? Aquela série que tá saindo, que o Dick de repente descobre que tem um novo Robin. Não é que foi notificado nem nada. Exato. Mas eu tô vendo aqui, ó, quando ele encontra o Duas Caras já logo de cara, ele tenta matar o Duas Caras. Ele pula em cima e começa a enforcar e fica tipo, vou te matar. O Batman fica até preocupado. Aí o Duas Caras se livra e espanca o moleque. Novamente ele quase morrendo. Cara, ele quase morre 2 vezes logo de cara. Essa que a gente falou antes do Rominho Maluco, no pré-crise.
ele quase Tem mais morre. uma ainda. Sim, No Lendas ele quase morre. Nossa, 3 vezes então, porque depois essa do Remendo Maluco ele quase morre, do Batman chegar e pegar e achar que ele tá morto mesmo, pegar ele em braços igualzinho depois em Morte de Família. Depois ele aparece quase morrendo porque ele tomou um tiro nessa fase do Alan Davis, que tem até uma capa dele também, mesma pose dele que nem na Morte de Família. Depois em Lendas ele é espancado e quase morre também. Cara, eu não sei como é que ele não morreu antes. Ele parece imortal, cara. É até estranho o Coringa ter conseguido matar ele. Aliás, tá explicado como que ele voltou, né? Isso porque o Mongo nem chega, né? O Mongo fazia meio soco nele naquela história lá do Super-Homem. Ele tinha morrido também, quase morrido. Se ele assoprar, eu já matava ele. Mas realmente, nessas primeiras histórias pós-crise, logo depois da origem dele, já mostra ele se rebelando, dando soco Já é o Jim Starlin escrevendo, né? Não, é Max Alan Collins ainda. Ainda é ele. Ainda é ele, já logo porque de uma cara. Vez porque uma vez eu vi que o Starlin falou que ele decidiu. Ele, eu não lembro quem era o editor na época, se ainda era o Len Wein, se já era o O'Neill, eu acho. A partir de N1 é o Dennis O'Neill. Aí o Starlin falou que foi uma decisão que partiu dele e os editores concordaram que precisava dar uma identidade diferente. Então ele deixou ele mais revoltado, tudo. E ele disse que na época eles recebiam muitas cartas do pessoal gostando dessa atitude diferente do Jason. Mas é interessante mesmo. Tipo, o Dick já existia, todo mundo já sabia como que era o Robin sorridente e tal. E quem gostava daquele Robin podia continuar lendo lá o Detective Comics, que ficou por um tempo ainda, né? E era legal ver ele com uma personalidade diferente. Era esquisito exatamente esse contraste. Mas era legal. E tem que lembrar que isso é tudo pós-Cavaleiro das Trevas, né? Onde todo mundo que era mais B10, mais problemático, mais violento, era mais legal, que a galera queria, né? E lembrando que no Cavaleiro das Trevas o Jason já tava morto, né? É verdade. Tudo culpa do Frank Miller, na real. Foi ele que deu essa ideia aí. O Frank Miller é o primeiro que mata o Jason Todd, né? Ali no Cavaleiro das Trevas. E é o que eu tava falando, cara. O o Jason só quase morre. É só pra isso que ele serve, cara. Mas não sei se já vamos chegar na parte da morte dele, né? Mas acho que a morte dele traz esse senso de responsabilidade, né, pro Batman em relação ao Robin, que tem até hoje, né? Porque depois disso, né, tem vários Robins aí. E então, essa coisa dele morre, não morre. E aí resgatar essa ideia, né, lá do Cavaleiro das Trevas e realmente matar o Jason Todd traz toda uma coisa tipo, pô, cara, tá errado isso aí, né? O cara andar com uma criança, né? Tipo, combater o crime por aí, o cara ser um vigilante já não é um negócio muito certo, assim, né? Espancar a bandidagem aí. E ainda tu expor uma criança a esse tipo de perigo, assim, é meio loucura, né, cara? Então, acho que isso traz não que isso não se repita, porque depois acaba tendo mais Robin. A ideia era nunca mais ter Robin depois que ele morre, né? E tem mais morte de Robin, né, depois. E ainda... Ele acha que o Tim morreu, o Damian morre... Todo mundo morre, cara. Todo mundo morre. O Damian já vai tarde também, né? O Damian a gente pode falar que é basicamente uma versão revisitada do Jason Todd, porque o conceito é muito parecido, né, cara? Sim, essa coisa do Damian ser filho da Talia al Ghul, e essa coisa também tá ligada à origem depois do Capuz Vermelho, né? Ter essa coisa, né, dela descobrir que ele tá, né, pegar ele e levar pra treinar e fazer toda aquela carga, tá ligado, né? Tá ligado com ela. E ainda, né, sobre uma mulher, né, uma vilã dessas fodonas ser mãe lá na Morte de Família, né? Também tem essa coisa flerta com essa possibilidade da Lady Shiva ser mãe do Jason Todd, né? Que eu achei que era uma coisa que, nossa, ia ser super massa, assim, mas acaba que não é, né? Acabaram usando isso depois com a Cassandra Cain, né? Batgirl. Mas voltando pra um pouco antes da morte dele, tem uma coisa interessante que nas mensais do Batman tem uma edição que ele mata um bandido, né? Sim. Eles estão tendo uma discussão na sacada do cara, né? O Robin chega lá sozinho. E a cena não mostra, eles estão conversando e você já vê o cara caindo. Aí o Batman já chega, Robin, o que aconteceu? E o Robin faz uma cara de merda que você vê que ele matou o cara, né? Ele, Robin, você empurrou o cara ou ele caiu? Aí o Robin, acho que eu assustei ele e ele caiu. Ele escorregou e vai embora. E é muito na cara, né? Tipo, o Batman não quer aceitar o que tá muito óbvio que ele matou o cara, né? Mas a mesma coisa que o Batman faz depois que ele morre com o Coringa, né? Tipo, eu tenho que sair aqui, não posso fazer nada se ele não vai conseguir se salvar. Ele deixou o cara pra morrer, porque, sei lá, se ele joga o cara, mesmo que o cara tenha realmente se assustado, eu gosto de pensar que o Jason Todd não matou ele, que o cara se assustou. Ele podia ter salvo o cara, né? Sim, ele matou. Ele matou. A cena deixa muito... Ele tá com uma cara muito... Você vê que ele não se mexeu ali, né? Ele não tá ligando, se o cara morreu, né? Antes ele do que eu. Mas, cara, que página... Que legal aquela página, né, cara? Que tem todo aquele quadro da esquerda, né? De cima a baixo, assim, com a queda do cara. É muito massa. Eu acho bem
Sim, essa é uma edição que eu achei uma vez vendendo quando eu fui pra gringa. Achei vendendo e comprei, cara. Só pela importância histórica da história em que o Jason Todd mata um cara. É isso aí. E é engraçado porque... É a história que mais mostra ele, né, indo pro lado negro, porque depois que ele volta como Capuz Vermelho, a gente tá cansado de ver retcon mostrando ele usando droga, ele fumando, porque a pessoa que fuma é muito perigosa, ele espancando loucamente os bandidos. Tem, acho que no nosso querido Scott Snyder mostra que ele participou de um assassinato fazendo um assalto quando era moleque, se não me engano no ano 0. Nossa. Então, em várias horas, chega um ponto que ele era um vilão, né? Ele não era mais um bandidinho, ele já era um vilão antes de ser Robin. Começa a ficar mais sem sentido ele ter virado Robin que esses retcon. Não, a galera apela muito, né, cara? E tem mais uma história relevante dele como Robin. A gente falou da pré-crise lá, que era do Robin que tem tudo. Mas no pós-crise teve Batman Messias, né? Onde o Jason, na verdade, tá até bem caracterizado de um jeito que eu acho bem diferente. Ele tá muito adulto. Ele salva o Batman até, né? Em certo momento. Ele salva, exatamente. E lá ele tá um Robin genérico, né? Tá, eu lembro que quando eu li na época, porque o Messias, ele tem o jeito que a história é contada, você não sabe quando ela se passa. Ela não tá em contexto histórico. Você vai perceber que ela se passou no presente quando você vai ver a Liga Cômica que a Amanda Waller cita pro Batman. Mas você lendo só o Messias, você não percebe. Pra mim, eu não sabia quem era aquele Robin. Podia ser qualquer um ali. Ah, isso com certeza. É bem genérico. Ele tinha disso, infelizmente, né? Tirando uma história ou outra que focava nas diferenças dele, a grande maioria, ele era uma cópia do Dick. Tirando quando ele tenta matar alguém, ele é o Dick. Tirando quando ele também tenta matar alguém. E aquelas histórias pré-crise que ele tá tentando impressionar o Batman, ele é o Dick. Ele não teve tanta relevância como o Robin. O grande momento dele, na verdade, foi a morte. Sim, né? É a melhor história dele. Sim, a história é boa, além de tudo. Não é só porque a gente zoa, porque a gente queria ele morto. A história é boa mesmo. Sim. Eu não acho ela tão boa assim, mas... ela é importante. Assim. Eu acho ela boa, não acho ela fodona, mas eu acho ela boa. Ela tem uns momentos muito... Cara, eu acho assim, ó... Aquela coisa o final dela... Sei lá, ela tem... No meio, eles andando, tipo... Aquela coisa Batman de dia... que elas passam muito durante o dia, né? E aí não tem aquela dinâmica, porque eles estão lá, né? No Oriente Médio. Então não tem prédio, não tem escuridão pra eles se movimentarem e tal. Então tá lá o Batman andando de caminhão. O Jason tá pegando umas motos e indo, né? Sei lá, eu acho aquela movimentação toda muito... Sei lá, era de prata, assim. E o próprio final do Coringa, né? Tipo... O final na ONU, sim, eu acho era de prata total. É bobo, essa parte é boba. Né? O Batman querendo ser fodão, dizendo, eu só queria confirmar que foi você mesmo que matou o Jason. Pô, cara, ele tava lá trancado, né? Ele sequestrou, ele explodiu, queria... Não tinha, não sei, pra mim, pelo menos que eu me lembro, não tinha dúvidas que foi o Coringa que matou o Jason Todd, né? E aí o Batman vai lá, tipo, você confessou, agora eu tenho certeza que foi você, tipo... E aí fica parecendo que o Batman vai se vingar dele, né? E na real... O Batman não faz nada, o Coringa que se sabota, né? E o Superman vai lá e frustra tudo. O Batman só prende ele no final, só vai atrás dele e prende ele, né? Porque aí é nesse final em que eles lutam lá no helicóptero, que é meio aquele fim que tem o Ra's al Ghul do Batman Begins, né? Eles estão lutando, né? E o helicóptero vai cair, o Batman toma um tiro, e daí ele se salva, pula, né? E deixa o Coringa pra morrer lá no helicóptero. Vamos fazer o seguinte, então, já que o grande momento do Jason Todd é a morte dele, vamos falar melhor sobre a morte, sobre a história Morte em Família, né? Que é o grande clássico do Jason Todd. É escrito pelo Jim Starlin, que é o cara que gosta de mostrar o Batman e a Bat-família matando gente, né? E que é o grande momento. É a história. Todo mundo, quando lembra do Jason Todd, lembra do Coringa espancando ele com pé de cabra. Mas às vezes esquece até... E o Messias também é do... O Messias também é do Jim Starlin, né? Sim, o Messias da Jim Starlin, que mostra lá o Batman bem agressivo. As mensais do Batman na época estavam com o Jim Starlin. Eu não lembro qual das duas que ele tava, se era no Batman ou no Detective.
As 10 Noites da Besta, que mostra o Batman deixando o KG-Besta pra morrer, também é do Jim Starlin. Odisseia Cósmica, que mostra o Batman matando um parademônio com um tiro no peito, também é do Jim Starlin. Então ele tinha essa parada de, foda-se, o Batman mata assim e pronto. Jim Starlin é o Zack Snyder da geração passada. ele era bom, é diferente. Eu exagerei, desculpa aí, Jim Starlin. Então, assim, a história do Morte em Família já começa com o Robin espancando um monte de capanga. E o Batman falando assim, calma, porra, você saiu logo de cara já espancando a galera. O que você acha que a gente tá... que isso aqui é um jogo? Aí ele, claro, a vida é um jogo. E sai com uma cara de malandro. Tipo, é verdade, que ridículo, cara. Todo malandrilson, assim. E aí mostra, tipo, aí o Batman na mansão Wayne, vestido de Batman, só que sem o capuz, falando com o Alfred. Tipo assim, esse menino está perdido, né? Ele não tá mais me respeitando, qualquer dia ele vai morrer. Onde vai essa juventude? E aí ele fala que ele tem que tirar o Jason da ativa, tipo, ele tem que fazer ele parar de ser Robin. E aí o Jason tava ouvindo tudo escondido, né? E fala assim, e eu não tenho nada pra falar sobre isso, né? Ele, quanto tempo você esteve aí? Estive o suficiente, você não pode estar falando sério e tal. Aí ele fica puto, aí ele fala assim, não, mas a gente tem que conversar, cara, sobre o que a gente tá fazendo. Que tal se a gente começasse conversando sobre seus pais? Aí, você quer conversar? Então fala aí com o Alfred, vai embora, puto, tá nem aí. E claro, aí a página seguinte é um jornal falando assim, Coringa escapa novamente. E um monte de policial morto, etc. E o Coringa decide que ele vai viajar. Acho que a gente pode dar um pulo aí, que o Jason Todd descobre que os pais dele, que ele achava que eram, não são os pais, acho que são... Eu acho que é a terceira vez na vida que muda os pais do Jason Todd, né? Porque no pré-crise eram uns, que era o... pelo menos mantiveram os nomes do pré-crise e do pós, né? No pré era o Joe e Trina Todd. No pós continua sendo... Eu acho que mudou, não, tá certo. É o Willis, né? Isso aí, Willis Todd, o pai. E a mãe? A mãe eu não lembro. Sheila é Catherine Todd. E aqui nessa história ele descobre que não é a Catherine, que a mãe dele, na verdade, é alguma pessoa aleatória que o nome começa com S, que ele vê lá que tá arriscado. Então eles já mudaram 2 vezes já. Já mudaram pra Willis e Catherine, né? Que antes era Joe e Trina. Pra quê? Não sei. Não sei qual que é o propósito de mudar o nome dos pais assim. Só pra deixar a gente mais confuso. E aí ele decide que ele vai atrás de quem que é a mãe dele. Então ele começa a procurar no Google, basicamente, mulheres que o nome começa com S. Tipo, eu não faço a menor ideia de que pesquisa que ele deu, que só saíram 3 pessoas. É que parece que alguém que é de fora dos Estados Unidos e tava em Gotham na época, um negócio assim. Então ele elimina pra 3 pessoas, ou pela idade, tinha um negócio assim. Ele sabe que ela deve estar pela África, né? O que ele descobre, mas como ele descobre que a mãe dele tá viva, é porque ele tá andando lá no beco, ele briga com o Batman, e aí ele vai dar uma banda lá no beco do crime, e aí uma mulher olha ele, uma vizinha, Jason Todd, tudo bom, meu filho, vem cá. E aí dá pra ele, né, acho que uma caixa, um negócio com pertences da mãe dele, e aí ele descobre que a mãe dele tá... Tipo, é super gratuito, assim, né? Tipo, ele... coincidentemente, né? Você que tá dando na rua, tem uma caixa pra você da sua mãe. Eu te vejo, desde que era um bebê de colo, mas eu te reconheci. Sim, ela aparece na janela assim, na hora. Mas pode ter visto no jornal, né, cara? É o filho adotivo do Bruce Wayne. Mas agora que a gente falou do beco do crime, tem uma coisa que dá mais sentido pra o Batman ter transformado o Jason em Robin no pós-crise. O dia que ele encontra ele roubando os pneus, ele tá no beco do crime no aniversário da morte dos pais dele. Ele tá mais sentimental. É verdade, ele para lá, né, porque ele vai lá fazer toda, né, aquela ritual dele, e aí o Jason rouba os pneus, é verdade. Mas tem uma coisa toda... E o Jason mora lá, né? Ele mora pelo beco do crime. Mas essa história, agora que a gente tá nela, assim, né, todos os acontecimentos aí, a gente mostra, ela é muito mais... enquanto ela é o Jason Todd correndo atrás da mãe e o Batman atrás dele, né? Ela é muito mais sobre o Batman do que sobre o Jason Todd, eu acho, né? Porque, e o Batman não tá atrás do Jason, ele tá atrás do Coringa e por coincidência as coisas se cruzam. Sim, isso aí, tá atrás do Coringa, mas ao mesmo tempo tá lá o Jason que tá procurando a mãe, né? E o Coringa tá lá fazendo fanfarra lá no Oriente Médio, né? Acaba virando depois embaixador, né? Mas essa coisa toda do Batman e do Jason Todd aí nessa história é justamente aquela coisa do Jason poder ter a oportunidade de ter a mãe, né? Que o Batman, que é uma coisa que o Batman gostaria. E ele acaba sendo descuidado, né? Ele acaba não cuidando bem do Jason Todd, que como ele já não cuidava antes, né, tanto que deixou o guri ficar, né, se perder, né? Ser tão violento e coisa assim. Porque ele acaba se sensibilizando da mesma maneira que ele se sensibilizou
quando ele acabou adotando o guri, trazendo pra ser, né? Muito do erro, muito do que o Batman errou com o Jason Todd é por conta dele se ver muito no Jason Todd, né? Só que a diferença é que o Orphan era rico, tinha o Alfred pra cuidar dele, e o Jason Todd era, né? É o que ele seria se ele fosse um fudido, um pobre, né? Então, é o Batman querendo dar uma chance pra ele, né, cara? Até dá pra entender que ele é um pouco precipitado já dando o manto do Batman. Muito precipitado, né? Mas sim, pra cacete. E aí quando o Batman vai pro Oriente Médio, porque assim, ele tem que ir a Jason Todd ou do Coringa. Ele tem que decidir o que ele vai fazer, porque ele sabe que o Jason Todd fugiu, mas ao mesmo tempo ele sabe que o Coringa foi pro Oriente Médio. Aí ele fala assim, a escolha é difícil e dolorosa, mas é meio óbvio. Tá com uma bomba a questão é, nuclear, como eu vou viver... então, como que eu vou viver com essa decisão, né? E aí ele vai pro Oriente Médio. Primeiro ele vai pro Líbano, e aí ele fala assim, onde eu chequei com um amigo meu na CIA chamado Ralph Bundy. Eu procurei esse nome Ralph Bundy, porque eu falei, deve ser um outro personagem da DC, obscuro, né? Não, ele só aparece aí. Foda-se, eles jogaram o nome de graça. Deve ser um amigo do Jim Starlin, eu não sei, cara. Porque é de graça total. Deve ser o traficante não tem sentido de nenhum. Deve ser. Aí ele vai lá pro Líbano, ele vai procurando o Coringa por aí, achando pistas. Enquanto isso, o Jason Todd vai atrás das 3 mulheres que ele descobriu que podiam ser a mãe. E a gente pode falar aqui quem que eram, né? A primeira dela é uma menina que chama Charmin Rosen, que é uma americana que mora em Israel e trabalha pro serviço secreto israelita. Doideira, né? A outra é a Shiva, que é a Lady Shiva, né? Que tá no Líbano nesse momento. Mas isso é uma interessante. Suspeita de ser uma mercenária. Na época já era assim, o nome real dela não é Shiva. A Lady Shiva não é Nossa, Shiva. aí tá Shiva Usman. Eu não lembro qual é o nome real. Aqui tratam como Shiva, só se ela falsificou um documento e chama Shiva Usman. Vai saber. E a outra é uma tal de doutora Sheila Highwood, que ela trabalha Ela trabalha na Etiópia, ajudando com as questões da fome e tal, né? Então ele vai, uma a uma, procurar essas mulheres, coincidentemente no mesmo lugar que o Coringa tá indo, né? Cara, tem muito Deus Ex Machina, né? Tipo, o Jason briga com o Batman, sai na rua, entra e cai na cabeça dele uma caixa que ele descobre que a mãe dele não é a mãe dele. E aí ele procura na internet e dá 3 nomes. Eu não sei como que base de dados ele acessou nessa época, mas tinha só 3 mulheres americanas com S que estavam na África ou Oriente Médio. Mas é que tava em Gotham na época que ele foi dado pra adoção. Nossa, mas só 3, cara. Agora eu achei o nome da Shiva, mas tudo bem, é com S também, é Sandra. Mas Sandra, igual, tipo, caralho. a Lady Shiva é um negócio muito... É super roteirismo, né? Tipo, porque, ela provavelmente é uma pessoa que anda por, né, a todo momento, em todos os lugares do mundo, assim, né? Tá por tudo, né? Uma mercenária, né, tipo, cara? ela é uma mercenária mega sigilosa. Ela Não ia ficar ter 9 registro meses nenhum, em Gotham e parir alguém, né, cara? Não. Tipo, ela teria que, sei lá, ela não precisa ter engravidado em Gotham, mas ela imagina, se ela tivesse grávida de, sei lá, quase 9 meses, ela ia parar e ir pra Gotham pra ter um filho. Quando a Cassandra Cain nasceu? Não encaixa. A Cassandra Cain já devia ter nascido nessa época já. Ou a Lady Shiva devia estar grávida, né? Tipo, 9 meses depois ela teve um filho. Ele falou, eita, quem diria? Não é que aquele menino tava certo? Porque na verdade ele pergunta, né? Ele droga ela. O Batman droga a Lady Shiva pra saber se ela teve um filho, né? E aí ela responde que não, né? Então, tipo, a princípio aí... Né, mas calma que antes de ir atrás da Shiva, eles foram atrás da outra lá, da mina que trabalhava no serviço secreto de Israel. Que já, logo de cara, já se encontra com o Coringa, né? Tipo, o serviço secreto vai enfrentar o Coringa. E aparece, teoricamente, a Charmin Rosen já atirando na galera e tal. Ela é mega espiãozona mesmo. E ela se alia ao Batman e Robin brevemente lá pra enfrentar o Coringa. Mas bem breve mesmo, assim. Cada um vai pro seu lado. E eles descobrem que ela não tem nenhum filho. Tipo, eles perguntam pra ela se ela já teve em Gotham City e tal. Ou seja... Não necessariamente a lista era de pessoas que viveram em Gotham City, porque perguntam, você teve já em Gotham City? Você teve um bebê lá? Ou seja, pior ainda, né? Não em Gotham City. Eu tive um Metrópolis tá bom, em então, Gotham, muito mas obrigado. em Gotham Então, tipo, beleza, obrigado, tchau. E ela vai foda-se, embora, né? Moça simpática, não é essa aí. E até parece que se tivesse ido abandonar uma criança em Gotham, você depois... Não, eu abandonei uma criança lá. Você ia negar até a morte, né, cara? É pro Batman ainda, né, cara? A mina do serviço secreto. Você acha que ela ia ser super honesta, né, cara? Eles descartam logo de cara já. É muito bizarro. O quê? O bizarro era a mãe dele? Aí já começa a mostrar... Então, aí o Coringa começa a ir atrás da tal da doutora Sheila Highwood. Tipo, logo de cara, assim. E nessa ele começa a querer usar o sistema dela de distribuição de alimentos e medicamentos
na missão dele, né? E ela tinha sido capanga dele, é isso? Ela tinha trabalhado alguma vez pra ele em Gotham já. Eles já se conheciam. Ah, não. É que ela já fazia uns contrabandos. Ah, entendi. Ela tava querendo deixar de lado pra trás a vida dela de contrabandista. E aí o Coringa chega assim, opa, eu te conheço, você era contrabandista. E aí ele tenta, tipo, persuadir ela a trabalhar pra ele e acaba conseguindo, né? Sem nenhum esforço, né? Que ela, a hora que ela vê o dinheiro, ela aceita. E tá errado. E aí o Batman e o Robin acham a Lady Shiva no meio do deserto, porque sim, Tá né? todo mundo do lado, Eles realmente né? tem bastante sorte em achar a galera rápida, full né? anos 70, cara. Quanto mais que eu me lembro, quanto mais a gente fala, mais Era de Prata fica essa história. Aqui é anos 80. Tudo né? gratuito pra Não caralho. é tão velho, né? Né? É muito rápido, assim. É 89, né? 88. É fim dos anos 80, né? É tipo, é pós ano 1, depois já tinha saído Cavaleiro das Trevas, já era um clássico e tal. E aí tem essa pegada meio bestinha. Por isso que quando Ela as pessoas falam que é uma mas grande história, não é uma engraçado grande essa história, história, é uma história ter importante. esse tom, as coisas acontecerem de forma jogada, assim, cara. Porque, pô, já é uma. Tipo, já começou a série pra ser onde o Robin ia morrer, né? Então já era pra ser tudo, né? Sei lá, era pra ser uma coisa. Trata de uma coisa super séria, né? Que ele acaba que ele morre mesmo, né? Olha o spoiler aí. Mas, tipo, tanta coisa jogada que acontece. Tipo, eles estão andando no meio do deserto, eles andam muito deserto. E tal, palitiva, tudo bom aí, minha filha? Encontram, esbarram nela, e ela super descuidada ali no meio do deserto, dando sopa, né? De roupa preta. De roupa preta ainda no deserto, né? Ótimo. Que deve ser uma maravilha. Pra caralho. Nossa, dá um puta calor, cara. Bom, aí, é o que a gente comentou, né? Eles drogam a Shiva pra saber se ela teve o filho. Ela E antes disso, ela e o Batman estão lutando e ele não sabe quem ajuda, né? Tipo, se ele não ajuda o Batman, porque aí o Batman derrota ela, consegue nocauteá-la, porque ele vai lá, primeiro ela nocauteia o Robin, é isso, né? Uhum. E aí depois que eles se recuperam, estão os dois lutando lá, né? E pra mim, eu acho que sempre Batman versus Leitiva, que ela vai dar um cacete no Batman, né? Afinal, ela é de Shiva, né? Sempre. E aí o Robin vai lá e ajuda o Batman, e aí o Batman acaba conseguindo derrotar ela. Mas ele fica na dúvida antes de ajudar o Batman, né? De quem que eu salvo, né? Essa mulher que pode ser minha mãe ou o Batman. Ele tá achando que é mãe, Não né, é nem cara? garantido, não é nem garantido. Pode ser, mas essa ele mulher tá que pode puto ser minha com o mãe Batman, ou cara. meu Ele pai tá adotivo. nem aí. Pois é, mas sei lá, tá puto é uma coisa. Aí outra eles coisa é só deixar a pessoa tem assassinar mais o teu uma pai, pessoa né? possível, Acho que né? Eles tem chegam uma- pra falar lá com a doutora Hayward. E Como fala é assim, que é aí? Haywood, acho que é Haywood, não, como pronunciar. E aí ela fala assim, eles vão de Jason Todd e Bruce Wayne, né? E aí ela reconhece o Bruce Wayne, você é um milionário de Gotham, o que você tá fazendo aqui? Eu queria introduzir pra você, introduzir é foda, né? Tudo em inglês aqui. Eu queria apresentar pra você um amigo, um jovem amigo meu, o nome dele é Jason Todd. Aí ela, Todd? Ah, meu Deus! Ela, mãe? Ele, Jason, mãe! Aí pronto, eles se abraçam, tipo, reencontram mãe e filho. Super bonito. Eu achei até bem feito esse reencontro, assim, porque... Agora, como é que essa mulher que não é acredito. doutora foi se envolver com o marginal lá, pai do Jason Ela era Todd? contrabandista, é Dedo bom podre. lembrar disso, né? Tipo, o Jason, o Coringa, quando fala com ela, deixa bem claro que ela era um grupo de adolescentes que eram contrabandistas e tal. Provavelmente nessa fase aí que ela engravidou. E essa treta toda que deve ter feito ela sair dessa vida, né, cara? Não é uma coisa fácil de se passar, mas eles não falam isso, eu tô supondo aqui. Porque eles tratam isso bem, E bem outra por coisa alto. fica Né? jogada, Fica jogadaço. assim, né? Ninguém nunca mais fala disso, né, cara? A mãe dele nunca mais... Tipo, tantas vezes que revisitaram a origem dele e tudo mais, nunca mais ninguém tocou no negócio da mãe dele, da família dele, ninguém. Até tocaram, mas a gente não vai falar, porque hoje é pra falar só dele como Robin, mas nas histórias do Capuz Vermelho né? andaram Qual das mexendo com a 5 família. versões da família, né? A dele de que todo mundo é bandido. Então. Né? Total. Ou seja, já é de sangue, bizarro. né? Aliás, eu não me lembro nem se sobra alguma coisa dela, né? Tipo, do corpo dela, coisa assim, porque depois o Batman ainda leva Não. o corpo. Tipo, nem se nada. fala nela, assim, né? Tipo, Não, explodiu tudo nunca lá, fala. o corpo dela virou pó. E tem um momento aqui que é bem pra mostrar que ela é malvada, né? Porque quando o Jason meio que desconfia, ou percebe, né, que ela tá trabalhando junto com o Coringa, ele vai falar com ela e pega ela fumando um cigarro, né? A gente já sabe que no quadrinho fumar um cigarro é porque ela tem algo maligno escondido. Principalmente se você for da família Todd. Principalmente da família Não, toda. mas lembrando que ela vende o Jason pro Coringa, né? Porque ele revela, né, que ele é o Robin pra É ela. isso que eu ia falar. E Ah, aí, é verdade, ela finge que tá ajudando ele e ela entrega ele pro Coringa, só que o Coringa muito fode filha da os dois, né? E é nessa que e é esse o grande momento da história, né? Porque
ela entrega o Jason Todd pro Coringa, aponta uma arma pro Jason Todd junto com o Coringa começa a espancar o Jason, é nessa hora que ele pega o famoso pé de cabra e começa a espancar loucamente o moleque com o pé de cabra, cara. Vários é muito violento isso. Vários quadros, sim, cara. E acho que a primeira que ele já dá já é na nuca, assim, né? uma pé de cabrada na nuca. No meio das costas, cara, no meio das costas. Ele já cospe sangue já nessa. Aí dá 1, 2, 3, 4... Pelo menos 4 porradas de pé de cabra no Jason Todd quando ele é apagado já no chão. Porque ele já tinha sido espancado antes, já pelos capangas, já tinha tomado ele chute. Tava destruído já. Ele já tava tremendo no chão. Engraçado que quando ele vira né, depois que ele vai virar o Capuz Vermelho, que eles fazem toda aquela coisa dele ter entrado no Poço de Lázaro junto com o Ra's al Ghul. Eu digo, cara, olha quanta coisa esse desgraçado passou, é imortal velho. Mesmo, e até 89... Então, tipo assim, o cara tem motivo pra ser um cara louco. Já, pô, o cara, criança drogada, marginalizada, pai marginal, a mãe vende ele pro Coringa, o Coringa espanca ele até a morte. Tipo, pô, cara, esse cara tem mais. O cara convive com o Batman, que é um cara louco, né? Então, tipo assim, porra, nem precisava ter feito aquela jogada toda dele com o Poço de Lázaro e Ra's al Ghul, que alterou ele, a cabeça dele deixou ele louco. Não, pô, esse cara já é louco, Ele é o Robin que mais se fudeu, né, cara? Tipo, no pouco tempo dele como Robin, a gente já falou, ele quase foi morto umas 4 vezes. E ele foi morto de um jeito mega brutal, assim. E ele é o Robin mais frustrado, né, cara? Porque se for pensar bem, ó, pensa dos Robins mesmo, né, da Terra Regular ali. O Dick é o Dick, é o maior Robin de todos, é o melhor, Robin, né? É o queridinho, ele é o Robin. Bonitão, que foi Robin, superou, né? E ele superou essa coisa, ele foi Robin até que ele não quis mais ser Robin, virou uma coisa melhor, né? Virou Asa Noturna, depois virou Agente 86. Ele é a referência, assim, virou Batman, né? O Batman que mereceu, né, a batalha pelo manto. Tipo, o Tim, que é o foi o Robin que deduziu tudo, que é o Robin, né, que é o melhor lutador, né? Ele é o Robin que se impôs, né? É o Robin que se impôs, ele é super inteligente, e ele é super bom de luta, e ele é super razoável, né? E o Jason Todd é o Robin que não deu certo, assim, porque ele não era nem o melhor, ele não era o melhor da luta, ele não era mais inteligente, ele não era mais sensato, ele não era mais carismático, ele não era mais querido, inclusive ele briga com o Dick, né? E aí isso é muito, essas tretas, acho que porque ele, apesar de ele ser um cara legal, né, tive que muito que o negócio das pessoas votarem pra ele morrer, acho que foi muito mais o fato dele não se dar bem, dele tretar com o Batman e com o Dick, né? Ele é o melhor defunto. Ele só serviu pra ser isso, né, mesmo, pra morrer, pra deixar o Batman pra pesar na consciência. A única coisa que ele é o maior peso na consciência do Batman, né, que os outros. Sim, é tanto que ele fica anos depois amarguradaço, né? Quando surge a ideia do Tim de ser um novo Robin, ele não quer, ele fala, não, sai, depois do Jason, tipo, nada. E não só isso, né? Ele não é só que ele não quer um Robin, o Tim, ele se impõe como um Robin porque ele percebe que o Batman tá se afundando sem o Robin. Sim, é isso aí, pro Batman, por isso que eu digo, essa história é toda sobre o Batman, porque todos os erros, tudo que leva o Batman a essa situação, a quase matar o Coringa, né, tudo isso é tudo sobre o Batman lidando com a infância dele através do Jason ali, né, e depois da morte do Jason, sim, que ele começa a fazer as coisas pelo Jason, né? Na verdade o Jason começa a ser importante pro Batman, né, ele só começa a pensar no Jason depois que o Jason morre, porque até ali o Jason, ele acaba refletindo... Era até um problema, né? Ele até era meio chato, o Jason meio que era pentelhão ali. Ele não pensava no Jason como uma responsabilidade tão grande, ele pensava mais numa coisa tipo, esse moleque só faz merda, E caralho. É muito engraçado, né, de comparar o pré e o pós-crise do Jason, porque no pré eles se dão muito bem. Se duvidar, o Bruce se dava melhor com o Jason do que com o Dick, era muito cara, bem. Né? Porque até ali ele já tinha tretado com o Dick, mas com o Jason não, né? E o Jason era muito bonzinho, muito obediente, né? Aí a gente vai pro pós, ele é aquele demônio que não quer obedecer porra nenhuma, só faz merda. Tanto que no pré-crise, depois daquela história do remendo maluco quase matar ele tem um momento que quando eu tava lendo, eu falei, pô, agora tá parecido com o pós-crise, que ele desobedece o Batman e vai sozinho enfrentar os capangas do Remendo Maluco, é espancado por eles e tudo. E aí depois você descobre que o Remendo Maluco tinha colocado uma programação mental no Jason pra ele ir até lá sozinho e ele bater o Batman antes. Então, tipo, e aí o Jason Todd falou assim, eu sabia que eu tinha sido hipnotizado, eu sabia que eu ia ter que fazer isso, mas ele não me falou que eu não podia fazer mais nada. Então ele meio que faz todo um plano pra que ele indo sozinho, o Batman soubesse que ele tava indo pra lá, e ele bater no Batman serviço só de motivação, sabe? Então, na verdade, ele tava sendo legal, ele tava usando, ele tinha saído sem autorização só pra poder fazer todo o plano dele dar certo. Ainda bem que eu nunca li isso aí.
É só, tipo, legal. é nível de coerência, novo poder do Super-Homem. Fazer um mini Super-Homem. Meu Deus. Mas, ó, vamos voltar pra história, então, da morte do Robin. Depois dele ser espancado pelo Coringa um pé de cabra, o Coringa manda um tipo... E você, sua vadia que me entregou o próprio filho, que vergonha, hein? Vai ficar aqui amarrada junto com ele pra morrer. E aí, nossa, ela fica muito puta, que é tipo, caralho, eu fiz tudo que ele me pediu e agora eu vou morrer junto com ele. Coringa. Doutora... É a doutora mais burra do mundo, confio no Coringa, né? É burra pra caralho. E aí ela fica lá amarrada com uma bomba relógio do lado e o Jason, que é o menino imortal, levanta. Esse jogo é desafiador, né? É desafiador. Cara, eu realmente acho. Ele tenta tancar Mas é verdade, a explosão, né? o Bud lembrou de uma coisa importante. Teve uma série de histórias ali no começo dos anos 2000 que mostrava o desafiador Boston Brand envolvido nas principais mortes da história do universo DC. E uma delas é exatamente essa aqui. É o desafiador que ele levanta. entra no corpo da galera. É o desafiador que levanta, não é o Jason Todd. Que loucura esse retcon, né, cara? Tinha esquecido disso. E aí ele... Mas eu lembro que na história... Putz, eu devia ter pegado essa história, não lembrei dela. Eu lembro que nessa história o desafiador fica até tipo... Caramba, esse menino é muito forte, ele tá sobrepujando o meu controle e tal. E aí ele agarra lá, tipo, desamarra a mãe e vai no ombro dela até a porta pra sair. Tem, tipo, eles ainda têm uns 20 segundos, dá pra sair. Aí ela deixa até o Jason encostadinho, aí que eu não sei por que ela, tipo... Caralho, vocês vão morrer, filho da puta. Se ele quebrar o braço, foda-se, sai logo. E aí ele vai até a porta e descobre que a porta tá trancada e a porra da base inteira explode. E ele nem se suja. Ele nem se suja, não. A base explode. Tipo, o quadro que mostra a base explodindo parece que a base deu um pulo e explodiu no ar, assim, porque é tipo uma explosão no meio do ar. E aí o Batman chega bem nesse momento, assim, fala, oh meu Deus. E aí, de repente, tem uma propaganda na última página. Robin vai morrer por causa do Coringa. Ele quer se vingar, mas você pode prevenir isso com uma ligação. E aí aparecem 2 telefones. Um deles é pro Coringa falhar e o Robin viver. E na outra é pro Coringa conseguir o seu plano e o Robin morrer. Tem a teoria de que uma pessoa ficou ligando loucamente, né? Que pegou um negócio automático pra ligar de novo e aí venceu pra ele morrer. Tem outra teoria que diz... Você percebeu o jeito que você fala? O Coringa falhar. Você não tá falando o Jason Todd sobreviver. Tem muita gente que diz que o texto foi redigido de um jeito que induz ao erro. Cara. Porque o Coringa falha e o Robin vive. E o outro é o Coringa succeeds, né? E o Robin não sobrevive. Eu acho que tá bem claro o texto. E aí eles têm os horários aqui, 50 centavos de dólar cada ligação. Caro, e né, vai velho? ser ele aparecer uma mensagem. Eu queria ouvir essa mensagenzinha aqui, tipo uma mensagem falando que beleza, obrigado por ligar. Sabe? Foi em 88 isso. E hoje em dia eles estão fazendo de novo na série, né? Quando esse programa for ao ar, talvez já até tenha saído o resultado. Mas na série dos Titãs eles estão fazendo uma votação pro Jason Todd viver ou morrer. Adivinha quem tá vencendo. Isso que eu acho muito legal, mas o Robin morrer, né? Óbvio, né? Tem certas coisas que tem Mesmo que se se manter fosse na o história. Dick, ainda mais o Dick dessa série, com certeza ia morrer também. Não, mas a gente tá falando... Sim, a gente tá falando que o Jason era escroto e tal. O da série é feito pra você ter ódio dele. Pois é, né, cara? E aí, tipo, já tem um Jason Todd na série, só que, tipo, cara, os dois são... Aí é um inverso do pré-crise, assim, né? Enquanto o Jason Todd pré-crise era uma cópia do Dick, esse Dick da série é uma cópia do Jason Todd, né, cara? E são os dois escrotão, assim, né? É que é foda, que nessa série todo mundo mata loucamente. Todo mundo né? escroto. Vamos deixar essa série de merda de lado. A gente já falamos o suficiente sobre ela. Já fizemos um programa com ela. Inclusive, também tivemos um MDM, né? Ele não Tinha que falar do participou Jason. com a gente. Tinha que falar do Jason em outras mídias. Depois a gente fala, depois de acabar as marcas. Tem mais. Tinha que citar. Vamos fazer um podcast do Vez de Mansão Wayne, vamos fazer metrôs de Gotham City, que era lá onde era a base do Jason Todd. Vamos fazer só um podcast do Jason Todd. Barraco no Beco do Crime. Barraco no Beco do Crime. E aí, aparece o cadáver da mãe dele, da mãe do Jason. Ela tá, tipo, falando assim, me ajude, por favor. E aí ela explica um pouco pro Jason o que aconteceu. Nossa, caralho, velho. É muito filho da puta. Ela manda Ela fala assim, o Coringa queria matar a gente, queria deixar sem evidência. Jason tentou me recuperar e tentou me salvar, quase conseguiu. Ele era um menino tão bom, com todos os seus problemas, ele virou um menino muito bom. Ele é muito melhor do que eu merecia e tal. E aí ele fala que ele se joga na frente da bomba pra receber a maior parte do impacto. O que é mais bizarro ainda, né? Porque tipo, se ele se jogou na bomba, o negócio explodiu inteiro
E o Jason tá lá só com a roupa um Pra pouco você ver rasgadinha. como o uniforme do Robin Não, é bom, o Jason imagina o Todd do Batman. realmente é imortal, cara. Ele precisou abraçar uma bomba gigantesca que explodiu toda uma base pra morrer. E ainda assim morreu, tipo... Ele não tem um rasgo na pele, ele só sangrou um pouquinho pelo nariz, assim. Muito doido isso, cara. O Jason Todd ainda tem que ter um retcon aí, explicando como que o Jason Todd era imortal, cara. Muito doido, assim. Depois disso tem toda a treta do Coringa embaixador. Aí já não tem mais tanto Jason Todd, né, nessa história mais, depois disso. Eu acho muito doido que, tipo, é o Batman puto, né? Isso que a gente tá falando do Tim Drake deduzir, né? Esse é o momento que o mundo tinha que ter deduzido a identidade do Batman, né? Porque some o Robin e sai nas manchetes do mundo todo que o filho adotivo do Bruce Wayne morreu. Então, nessa história, Nem pra ligar os pontos, o Coringa dá a entender que sacou, né? O Coringa sabe, né? Não tem jeito. Sim. Vira e mexe, tem alguma coisa que deixa no ar. Não, a partir do momento que a Sim, mãe tem uma hora do que Jason ficaram, Todd, né? a partir do momento que o Bruce Wayne e o Jason Todd vão até a base do Coringa lá no Oriente Médio, e a mãe do Jason Todd conta pro Coringa que o Jason Todd é o Robin, ela provavelmente contou também que o Bruce é o Batman, né, cara? Não tem E muito mesmo como se não fugir contasse, não é É difícil só não ser de autista, descobrir. né, caralho? Que você percebe. disso. É muito bom porque quando ele se encontra, tipo, depois disso é revelado que o Coringa é embaixador do Irã. Turbante cor-de-rosa. Agora é o Kurak, né? Agora tá, eles Kurak. retconearam como Há o uns Kurak, bons mas anos na já, na época verdade, era o Irã. né? Sim. É, lá na fase lá da Aves de Rapina, escrita pelo Chuck Dixon ali no Isso. começo dos anos 2000. Mas aqui mostra isso, e aí tem uma hora que o Batman e o Coringa se encontram com ele já, tipo, nas Nações Unidas, ali no prédio das Nações Unidas. E quando o Coringa vê o Bruce Wayne, ele fica encarando, tipo, fica uns 5 quadros dele se encarando. E aí ele fica tipo, será que ele me reconheceu? Será que ele sabe quem eu sou e tal? E aí o Coringa vira rachando o bico, assim, depois de ficar olhando pro Bruce Wayne e ver que ele tá lá no Irã e tal. Tipo, porra, né? Aí ele tenta matar todo mundo com gás e tal. E aparece o Superman no momento mais era de prata da história, usando o super sopro pra absorver todo o gás do Coringa e sair e soltar no ar, assim, tipo, fora de lá em lugar a O salvo. super-homem de bigode, né? Super-homem de bigode fantasiado de segurança, né, cara? Nessa época ele tava gravando. E aí Ele tava gravando outro filme, ele não podia por contrato tirar, então ele tá aí de bigode nessa cena. Aí o Coringa foge num helicóptero, o helicóptero explode, enfim, né? É isso a história. E aí, vamos falar então agora sobre outras aparições do Jason Todd como Robin em retcons depois, né? Sim. Porque eu me lembro de uma história que apareceu naquela Gotham Knights. Que é essa que ele tá fumando. Nessa que ele tá fumando. E é bem legal essa história porque mostra, quando tá no presente, eles mostram com colorização digital da época e tal. E quando mostra o passado, mostra que nem se fosse a colorização das histórias dos anos 80, né? Cor chapada, tudo. Eu acho bem legal isso. E nessa história também eles inventam uma parada que felizmente depois foi ignorada, que é que o Batman não usava a elipse amarela até o Jason Todd morrer. E aí quando o Jason Todd morre, ele coloca a elipse amarela atrás do morcego em homenagem a ele. Que retcon idiota é esse? Nenhum. Não faz sentido nenhum, em nenhum muito momento foi imbecil. mostrado. Não, é imbecil, cara. E é o grande momento da história que ele decide usar essa elipse amarela em homenagem ao Jason Todd, pra ele nunca ser esquecido e tal. Mas não faz sentido, já tava estabelecido que quando o Dick vira Robin, ele já usava essa porra. Então, tipo, aliás, é nessa época mais ou menos, né, quando o Dick vira Robin que ele passa a usar. Não faz o menor sentido essa desgraça. E depois, tanto que depois ignoraram totalmente. É mais tempo depois, mas tudo bem. Não, eu não lembro de mais nenhuma história citar isso. Não, graças a Deus. Ainda bem, porque é É idiota. bizarro demais. E o pior que esse título era Depois bom, disso, mas essa ideia o foi Jason assim. Todd como Robin sofreu mais uma reformulação Sempre, né? no Novo 52. Nazik, você é o único cara aqui que talvez tenha lido isso. Jason Todd nos 952? Não. Isso, porque, ó, pra você ter uma ideia, já no Novo 52 já muda os pais dele de novo. Eu não vi isso. Pelo que A eu sei, Catherine eu acho que Elizabeth- o pai dele tá vivo. Ele ainda é criminoso e tal, mas parece que ele tá vivo. Eles inventam Isso. que ele tinha uma amizade quando ele era Robin com o Arsenal, né? Que não se encaixa em cronologia nem dos 952, nem nenhuma outra. Cara, pelo que eu tô vendo, a origem do 952 do Jason Todd é uma mistureba, assim. Tipo, quando ele era criança, ele roubou ingressos do Hayley Circus, de um casal de velhos. Aliás, o pai do Jason roubou o ingresso do circo do Dick lá, do Hayley Circus, pra levar o Jason pra ver. E foi lá que ele viu o Dick Grayson e virou fã, tipo, ficou maravilhado. Mas depois o pai do Jason Todd começou a trabalhar pro Coringa, porque ele queria matar o Robin. Tipo, Aleatório. é isso. E aí ele acaba sendo preso e acaba morrendo de overdose. Né? Não, a mãe Aparentemente morre de overdose.
Ah, é verdade. O Jason fica cuidando da mãe, Em a mãe morre de vez overdose. Aparentemente de overdose, né? Depois você descobre que na verdade o Coringa o Coringa envenenou é ela. culpado de tudo na vida do Jason. Caralho, Coringa, Nessa para de versão. fuder a vida dele. E ele não Caralho. roubou os pneus, né? O Batman conhece ele na clínica da Leslie Ele tenta roubar quando ele tinha 16. O Jason é espancado por uns outros bandidos e é tratado pela Leslie e o Batman conhece ele lá. Quando ele tem 16 anos, ele tenta roubar os pneus do Batmóvel, não consegue. O Batman descobre ele lá, pega ele pegando, e aí o Jason Todd acha que vai ser espancado. Mas aí o Batman, em vez de. Isso é no espancar, ele dá Renascimento, comida pra ele, já. oferece comida. Aí eles ficam batendo um papo e tal. Aí o leva ele lá Renascimento com a volta pra Magan. isso, só que o pai dele não Essa porra morreu e toda. tá preso. Prisão perpétua. Nossa. Caralho, né? Pra que mudar esses confusão, detalhezinhos né, cara? que nem tá servindo pra história? Pelo menos. Mudei porque eu tive uma ideia pra uma história boa em cima disso. Não precisa, então. Não, eles E ainda o ficam mesmo nesse roteirista retcon desses que só 952 fica confundem mais tudo, bobo, né, cara? mudar, porra. Por que não mudou antes, então, já? E aquela saga lá do... É uma saga sobre o Jason Todd, né? Aquela Lonely Place of Dying. Como é que é o nome dela em português? Não, essa é do Tim Drake, que é quando o Tim volta. Quando o Tim... estreia. É Um lugar solitário para morrer. Um lugar solitário para morrer. Mas ela é uma história toda sobre, né, sobre a perda aí do Batman com o Jason Todd, tipo, ela tem uma capa, né? Sim, a origem do Tim tá bem ligada a isso, né? Ele virar Robin, mas o Batman tá tudo... Porque, na verdade, o Tim Drake é a superação do luto pela morte do Jason Todd, né? Aquela aceitação, aquela coisa do Batman precisa de um Robin e tal. Sim. Uhum. Então, eu acho que o Batman tava todo tão... né? Acho que tem um momento que o Tim fala pra ele, né, que ele tá muito violento, que ele tá... né, demais, e aí ele precisa de um Robin, né, pra fazer aquele balanço, pra trazer uma inocência, pra trazer, tanto que o Tim Drake vem como esse Robin, né, legalzão, assim, né, bem contrário, bem avesso do que era o Jason Todd, mas ela é uma história toda sobre o Jason Todd, ela tem uma capa que eu acho muito massa, que é o Dick na capa com o uniforme de Robin, é isso? Deixa eu procurar esse negócio. Tem Acho que é o próprio caras. Tim, né, que é ele saindo, tipo, de um holofote, assim, né. Acho que tem uma capa muito legal, que pra mim é bem icônica, eu não me lembro por que agora dessa edição, porque tem o Batman e o Duas É aquela da mira, né? É a parte da parte 3 já. É o Dick com o uniforme de Robin na mão, o Jason ao fundo. Eu já não sei quem é aqui nessa capa, gente. Desculpa, eu vou mandar aqui pra vocês. Copiar a imagem, já vou mandar aqui no chat, desculpem aí. Essa capa que você tá falando é do Batman 441, né? Que é o... É do comecinho do Tim, antes dele virar Batman, antes dele virar Robin, mas o começo da saga que leva ele a Robin. Cara, essa capa tem bastantes elementos. Eu vou até colocar o link lá no post. Que é o Dick segurando o antigo uniforme dele de Robin, né? Tem um monte de foto espalhada pelo chão, que é basicamente uma foto várias fotos do Batman com o Robin. A foto do Tim Drake quando era criancinha, visitando o circo do Dick. No fundo tá o Alfred, a Batcaverna e tal. E do outro lado tá exatamente o Tim Drake segurando as fotos que estão caindo da mão dele. Ali no fundo é o Tim. É o Tim Drake. Não tem nada do Jason nessa capa. Super sobre o Robin, sobre a importância do Robin pro Batman, essa coisa de... Eu acho muito legal. Exatamente. Eu acho que é nessa história que eles criam esse lance do Duas Caras ter um lance com o Robin. Faz né? sentido. A parada dele é com a dupla dinâmica. Que faz sentido, né? Esse negócio da dualidade e tal. Sabe o que eu achei aqui que eu tinha esquecido de comentar? Um Robin Jason Todd alternativo, né? Que era aquele cavaleiro branco do Sean Murphy, que é muito estranho. Que o Jason é o primeiro Robin. Nossa. O primeiro muito Robin doido, né, é cara? torturado Eles mudam pelo isso. Coringa pra contar a identidade e tal, e o Dick vem só depois. Mas a melhor versão do Robin é como a urnazinha de pó Então aí do os Robin do 2 tempo. no Teen Titans Go. Nossa. Direto aparece no cenário, no fundo, né? Uma urnazinha. Robin 2. Essa cena agora que você fala da urnazinha, né? Aquela coisa do uniforme, né, do Jason Todd todo destruído, né? Que aparece no Batman vs Superman, que aparece nos quadrinhos, né, sempre que mostra a Batcaverna, né? É comum aparecer lá o uniforme do Robin morto, assim, né? É isso que eu acho que encerrar. Podia ter acabado aí, como vocês falaram, né? Eu acho legal o Capuz Vermelho e tal. É um legal idiota, assim. Legal, tipo, Velozes e Furiosos, assim, sabe? É ruim, mas é bom, né? Mas se tivesse acabado aí e ele tivesse permanecido morto, eu não acho que o fato dele ter ressuscitado estraga, né, a morte dele. Até porque ele ficou bastante tempo morto, né? Porque 20 anos ele ficou morto. Morreu em 89 e o Capuz Vermelho Foi quase 20. Ficou quase 20. Uns 15 anos, vai. Quase 20. Vai. Então, bastante tempo, assim. E, pô, cara,
é super icônico, assim, né? Porque ele foi o cara, o Robin, né? O primeiro Robin que morreu e que ficou marcado, que ficou morto um baita tempo e que o Batman teve que viver anos com isso, né? E aquele primeiro, porque acho que entre a morte dele e o Tim entrar como Robin ficou um ano e pouco, é isso? Menos que um ano? Por volta de um ano, né? Então, assim, ó, e esse ano do Batman sem Robin foi um ano tenso, assim, pro Batman, né? Sim, e mesmo depois quando o Tim aparece, ele ainda tá de luto, e mesmo depois que o Tim vira Robin, isso não é tipo, não, agora tudo bem, eu tenho outro Robin e está tudo bem, não, né, porque a partir daí, o Batman, acho que, né, pelo menos ficou pra mim, né, uma coisa de que a partir do Tim, né, ou depois do Jason, depois da morte do Jason, né, o Batman fica com um senso de responsabilidade muito maior, né, sobre o Robin, assim, né. Tanto que o Tim não vira Robin de cara, né? Sempre que eles querem mostrar... Não, e sempre que eles querem mostrar o peso da carreira do Batman, do trabalho deles, eles mostram eles pensativos com o memorial do Jason Todd atrás, né, cara? É pesado, ele usou muito isso, assim. E se você quer mostrar o Batman acabado, você faz acontecer alguma coisa que quebre o memorial do Jason Todd, sempre. Qualquer briga na Batcaverna, alguém derrubado lá. E agora tem no final da morte de família, agora que vocês falaram isso, né, do peso, cara, eu até postei no Facebook hoje, que a conversa do Coringa com o Batman, né, que aí ele faz alguma piadinha sobre ter matado o Jason Todd, né, e aí o Coringa fala, né, tipo, o Batman fala pra ele, você sempre sabe a coisa errada pra falar, né. E aí cara, eu me lembrei disso porque é por causa da cena, né? Porque essa cena do Robin sendo espancado também é super revisitada, assim, né? Antes de saber bem quem era o Jason Todd, porque ele tinha morrido, eu já tinha visto essa cena em lembrança, o retcon, assim, né? Do Coringa espancando o Robin com um pé de cabra. Um pé de cabra. Tanto que hoje o Jason Todd usa esse pé de cabra, né? Sim. Ele não superou, né? Ainda ele não superou. Ele usa o Como ele achou vermelho. Essa porra desse pé de cabra, eu não sei, mas ele usa. É o mesmo. E é legal porque mais recentemente mostra como se o Jason Todd fosse um cara que... Ele é aquele cara mais problemático, o Robin mais violento. Ele ficou com esse perfil, né? De Robin, ele ainda é o Capuz Vermelho, ele ainda é um Robin, né, que não usa mais o manto, mas ainda é Robin, né, e, tipo, só que, pô, cara, se você superou isso, por que ainda usar, né, tipo, o Capuz Vermelho? Não faz o menor sentido. Né? Não superou, o Robin não, cara, eu vi que naquela, antes que quando o Super-Homem tá lá sem poderes, já no Rebirth, no DCU ali, né, que ele tá sem poderes, ele vai pedir uma ajuda uma hora do Capuz Vermelho, né, e aí ele apresenta pra alguém, assim, tipo, Capuz Vermelho, até essas pessoas aqui, e aí ele apresenta, esse aqui é o Capuz Vermelho, ele é o Jason Todd, ele é o Robin malvado, né, ele é o Robin malvado, aí o cara parece, tipo assim, só um malvadão mesmo, tipo, com um capuz, pô, cara, fica fazendo piada, usando uns elementos que são associados à tua morte, assim, cara, que é um bagulho super traumático pra ti e pra família, pro Alfred, pro Batman, sei lá, eu é meio sem noção. Assim. Não, eles não sabem muito. Eu gosto, mas é um personagem meio perdido, né? Mas a gente falou muito do Jason como Robin e tudo, e a gente tava até já entrando nele como Capuz Vermelho, que vai ficar pra outro programa no futuro. Acho que é interessante a gente falar sobre, bem por alto, assim, de outras versões do Jason Todd, né? A gente já citou do Cavaleiro Branco, mas tem uma específica que a gente não pode deixar de falar, que a gente citou agora há pouco o Marvel CDC, que o Nazik fez confusão ali, mas o Jason Todd aparece no universo Amálgama. Ele é o Deathlock do universo Amálgama. Batman de Verde. Um androide. Ele basicamente o Hiena, que é a mistura do como chama? Do Coringa com o Dente de Sabre. Ele joga uma bomba pra tentar matar o Bruce Wayne, que é um agente da SHIELD, e o Logan Wayne, que é o Garra das Trevas. E nessas o Jason Todd é pego e aparentemente morre. Todo mundo acha que ele morreu, mas ele não morreu. E aí a Hydra pegou o corpo dele e transformou num ciborgue conhecido como Deathlock. E aí o Jason Todd virou um agente da Hydra. E é antes do Capuz Vermelho e parece a história do Soldado Invernal. Exato, antes então do Soldado é muito louco Invernal. isso, né, cara? Então fica aí esse Jason Todd bizarro, que antes disso ele foi o Moonwing, que eu acho que é o parceiro mirim do... Eu lembro disso. Não, o Moonwing tinha que ser o Dick, Moonwing né? O Asa Noturna com o Cavaleiro Dick, mas da Lua. eles dão a entender. Sim, então, mas eles dão a entender de que o Jason Todd virou Moonwing enquanto o Dick Grayson tava porque o Moonwing é na aquele faculdade. personagem do Amálgama que só aparece nos cards, ele não aparece em nenhuma história. Que tinha isso, a coleção de cards criava toda uma história pros personagens, com edição falsa. O personagem estreou na edição tal em 1960 e pouco, era como se tivesse sempre então parece que ele publicando é os citado Amálgama.
exatamente nessa história do que o Jason Todd vira Deathlock, que é na história do Bruce Wayne, agente da SHIELD. Que eles enfrentam o Caveira Verde, que é o Caveira Vermelha, como sabe Deus que é. O Coringa? Oi, o Jason Todd também lembra que ele é o Arkham Knight, porra. Sim. Ó, É spoiler uma aí, versão cara. que em vez de ele ser morto, ele ficou sendo torturado, sabe-se Deus quanto tempo pelo Coringa. Até Ó, ele o Caveira cria Verde é ódio o... pelo Batman. É o Luthor. O Caveira Verde é porque o ele Lex aparece Luthor, no tá? gibi do Super Soldado. Vamos falar rapidamente do Jason Todd em outras mídias. Então a gente já citou ele aqui na série dos Titãs, né? Eu acho que live action é a única vez que ele apareceu, né? Sim, mas a melhor versão é a que a gente comentou rápido aqui, que é o longa animado, né, do Sob o Capuz, que o próprio Julian Winnick, que ressuscita ele como Capuz Vermelho, no gibis, também escreve a adaptação em animação. E o interessante dela é, primeiro, a mudança de visual, né? Ela abre com a morte dele, né? Sim, e a morte dele eu acho Sim. muito mais interessante nesse. Eu acho que faz muito mais sentido você colocar o Jason Todd morrendo no Oriente Médio numa Sim. aventura do Ra's al Ghul. Inclusive isso já faz até o link pra ele ressuscitar depois com o Poço de Lázaro, né? Faz muito mais sentido, eles fecham as pontas Sim, muito sim. melhor. E aí ele volta doidão, né? Aí faz mais sentido ainda dele ficar mais revoltado. Sim, o roteiro dessa animação é redondinho, e uma coisa que eu acho fenomenal é que ela tem muitos flashbacks dele como Robin ao lado do Batman. E ela é triste quando mostra isso, porque eles mostram ele se dando bem, ele não revoltado. E a cena final é isso, né? O Batman vê que ele voltou, que ele tá perdido, não vai conseguir fazer ele ser bom de novo. Aí a cena final é o Batman sozinho na caverna, aí vem um flashback do Jason todo empolgado, saltando pela caverna. É triste pra caralho. É verdade. Nisso aí eu vou concordar com você, ela é mais redondinha do que a original. Sim. É porque a série original eu não acompanhava o Batman na época, né? Ele era. Não é uma história fechada, ele era um arco que rolou na série regular do Batman, né? Sim, e outra, a DC tava no momento que ela não sabia o que fazer, né? Era pro Jason Todd ter voltado no silêncio, deram pra trás, aí no fim foi soco na realidade do Superboy primordial, aí tinha o Poço de Lázaro junto pra ficar mais confuso. Acho que uma coisa que me levou a gostar muito é que eu gosto bastante da Crise Infinita, Ah, Crise cara. Infinita é muito Não sei legal. porquê, acho que foi a primeira coisa que eu li. Eu gosto daquele negócio. Eu gosto do Superboy primordial. Eu acho o Superboy primordial foda pra caralho. A ideia dele é muito boa, é que depois ele foi sendo mal usado, mas a ideia do 50 personagem ser o leitor chato que só reclama é ótimo. Sim. E eu gosto muito e eu gosto muito de 52 semanas também, que eu acho que foi a primeira coisa da DC que eu li, assim, direto, né? Então acho que o Capuz Vermelho tá ligado com essas coisas aí, foi que me chamou a atenção pro Jason Todd. Você começou a ler DC num momento em que ele tava em ênfase, né? Ó, tem uma versão do Jason aqui, eu tô dando uma olhada em versões alternativas, a maioria é futuro alternativo, alguma terra merda lá do Countdown, essas paradas todas, tipo... No desenho Young Justice, né, que ele já parece morto. Isso é legal, que mostra, cada temporada sempre tem uns pulos de tempo, né? Quando mostra o Tim, já tem a estátua do Jason Todd entre os personagens mortos. Só que na terceira temporada já começa a desenvolver a ressurreição dele. Interessante. Tá, mas já que tá feito, né, vamos usar. E tem uma versão dele que eu acho muito bizarra, que é no DC Bombshells. Que a gente até citou no programa da Batwoman, a gente falou rapidamente dele. Que tem um momento que, se eu não me engano, tá, vou falar de memória agora. A Batwoman, que é a Kate, né? E a Montoya casam e adotam uma criança, que é o Jason. Espanhol. Que é basicamente o Jason Todd. É o EJ, Jason, não, ele é que espanhol nessa versão. Esse ser. sim é você, J. E tinha uma ideia na época da Crise doido, Infinita, assim, o Geoff Jones queria introduzir um capuz vermelho da Terra 2, que seria o Jason Todd que encontra o Batman morto e vira capuz vermelho pra vingar a morte. Que doideira. Melhor que aí isso, eu não só sei rolou. que ser um Batman morto pelo Coringa, assim. Essa é a pior homenagem, já sei, vou te vingar. Deve ser isso, né? Meu Deus. É muito doido, né? Como legal, o Jason Todd ele é um cara que lida de um jeito muito estranho com os traumas dele, né, cara? O Coringa mata ele com o pé de cabra, o que ele faz? Ele adota uma antiga identidade do Coringa e começa a usar o pé de cabra como arma. Depois ele vira amigo da filha do Coringa. Puta. Eu tive que parar de ler ali, cara. Fora dali, porque não tava dando, assim. Aquela série, quando ele se vira... Mas tudo bem, a filha do Coringa nunca é filha do Coringa, então tudo bem. A única coisa que ele não fez foi passar uma noite com o Coringa. Isso aí é o se vestir de mulher. Essa ideia mesmo de falar de versões alternativas é porque, pô, o Dick tem um monte de versões alternativas legais, né? E identidades alternativas legais. Tem o Dick adulto lá, da Terra que o Batman morre e tal. Mas o Jason Todd mal consegue se segurar com a versão original dele aí. Acaba então, no Flashpoint ele aparece como padre. Essa eu não consigo lembrar, cara. Ele é parte do
o culto do irmão sangue. Essa é a parada dele. É meio merda. Né? Tipo, foi no Flashpoint, o mundo de Flashpoint número 2. Deve ter sido alguma história. Sim, a maioria dos tá aí no Flashpoint. Ninguém leu e foi ignorado. Né? Então, a gente só lembra do Thomas Wayne, né? Que é o único que é legal. Que é Então, eu acho que é isso. Acho que a gente já... Tem mais algum Jason Todd de outra mídia relevante do que a gente tá falando? Acho que não, né? Basicamente essas adaptações de história. Tá. Como Robin não, né? Depois como Capuz Vermelho Robin, tem ele em outros lugares. Eu tal. vou dizer, e aí vai ficar meu protesto aqui, um gancho pro podcast do Capuz Vermelho. Eu comprei um amigo meu trouxe o Injustice 2 pra jogar aqui em casa. Eu comprei, ele só tinha os personagens básicos, aí eu comprei o Jason Todd, cara. Eu paguei R$18 pelo Jason Todd, é óbvio. Puta que Mas não dá pra escolher, vou pagar. Vamos jogar aí, galera. Cara, que personagem ruim, velho. Meu Deus do céu, é muito ruim. R$18 mais então foi o personagem mais bem adaptado. Foi o personagem mais bem adaptado pra videogame da história. Ele continuou sendo um personagem ruim. Fidelidade. Olha o respeito, rapaz. Olha o respeito, rapaz. O cara Pelo morreu. Jason Todd não dá pra ter muito respeito, não. Foi mal. Não, o Jason Todd como Robin é legal. O Jason Todd depois que é ruim. Mas vamos aproveitar esse gancho então pra encerrar. Agradecendo o Nazik aqui, o maior fã do Capuz Vermelho que veio aqui ouvir seu personagem sendo difamado no Mansão Wayne. E abrir aqui pra você fazer seus jabás dos seus projetos. O jabá dos meus projetos atualmente é o mesmo de vocês aí, que é os últimos dias do Cavaleiros das Trevas, né? Tá rolando no Catarse. Lá eu escrevi sobre o Jason Todd e sobre o Tim Drake na Batalha do Manto. E agora tá saindo mais um lá da editora Script, que já tá saindo não, né? Já tá lá as Inconcebíveis Aventuras do Super Incel, que provavelmente vai ter algum link em algum lugar aí pra galera olhar. Não sei se algum de vocês tá participando lá, que tem tanta gente também, Super cara. Incel não, mas no do Cavaleiros das Trevas tá todo mundo aqui participando. É de você. Lá eu que tô participando, né? É de vocês eu participando. esse outro aí, então. E, cara, eu vou dizer pra vocês, aí eles estão fazendo uma história de uma página, eu e o Luciano Abraão. E, cara, como é difícil fazer uma HQ, né, velho? Tipo, fazer. Não só dar uma ideia. Puta trampo. Cara, uma página, nós estamos aí, ó. Nós te remou vários dias em cima. Não dá uma bad que dá muito mais trabalho do que fazer um livro. E é tratada como se fosse uma coisa mais simples. Não, eu já tô assim, ó. Assim que já foi a página perdida, assim que dá ok, que vai ser, eu sei que vai ser essa página mesmo que vai ser, né, que vai eu vou pegar e vou fazer, eu já vou na gráfica, já vou mandar imprimir, vou mandar enquadrar, que eu vou botar no quadro da minha parede, vou mostrar aqui, ó, minha HQ, ó, fiz uma HQ, muito legal. Espero que seja a primeira de muitas, se eu tiver ideia, né, pra fazer muitas HQ. Tem que começar de algum jeito, né? Sabe, né, acho que eu fiz uma, que quadrinista, tá louco, hein, roteirista de quadrinista, eu fiz até o layout dessa aí, cara, tá louco. Mas é só isso aí que eu tô aprontando mesmo. E me aguardem que eu voltarei pro podcast do Capuz Vermelho. E do Arkham Knight. Com certeza. Podcast. Maravilha, tá convidado já. Demorou. E Leonardo Vicente, seu jabás? Meu jabás é aquele monte de sempre, para notícias e matérias de não só de Batman, mas de tudo que é quadrinho, cinema, séries, algum pouquinho de game ligado à cultura nerd, lá no falaanimal.com.br. Vídeos também no canal do nosso amigo A Hora Suave lá no YouTube, que é canal tanto do Fala Animal quanto do Mansão Wayne. E todos os meses na revista Mundo de Super-Heróis com matériazinhas. E eu também tô lá no livro dos Cavaleiros das Trevas, que toda hora eu descubro um Batman novo pra pular. Faz tempo que eu não descubro, aliás. Que bom, né? Porque a gente já terminou de editar, inclusive... Deixa aí já até o gancho que você falou do livro Cavaleiros das Trevas. Ele tá lá no Catarse, tá já na reta final para ser apoiado. Então entrem lá no catarse.me/ctrevas e apoia, porque puta, tá ficando legal demais, assim, ó. Eu tô com o arquivo aqui editado, pra você ter uma ideia, só o arquivinho aqui bonito de textos um depois do outro, sem colocar as imagens, sem diagramar ainda, tá com mais de 180 páginas. Então vai ficar uma bitela isso aqui, vai ficar bonito. E eu ainda vou revisar isso antes de dormir. Ainda vai revisar isso antes de dormir, isso aí. E André, quem quiser procurar a gente nas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar facebook.com/mansãonpodcast, sempre com muitos posts, todos os dias, sobre o Batman e seu universo. Esses últimos dias sobre o Coringa, afinal, o filme dele está no ar e está sendo muito bem avaliado, muito bem cotado. Então tem muito post sobre o Coringa, até aquele atropelado pelo Will Smith, que ficou muito bom. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Escreve lá pra gente, estamos sempre respondendo. E o nosso Instagram,
que leva o nome do nosso site, que é o @mansãon.com.br. E o nosso site, hein, Carlos? Como é que é? Tem o nosso site que é mansãon.com.br, que é o portal do Batmaníaco. Lá você tem matérias, colunas, podcasts, tem todas as últimas notícias sobre o Batman ali na parte de últimas notícias fornecidas pelo Fala Animal do Leonardo Vicente. Tem vídeos, tem entrevistas com autores, tem entrevista pra cacete, cara. É uma área do site que a gente começou a fazer meio organicamente, né? Primeiro a gente mandou aquele e-mail pro Chuck Dixon, entrevistou ele por e-mail, e depois a gente começou em evento a entrevistar geral. Então tem muita entrevista legal com muito autor legal relacionado ao Homem-Morcego. Então vale a pena entrar lá. Fale para seus amiguinhos, todo mundo tem um monte de amigo Batmaníaco, aquele seu primo que gosta do Batman, seu amigo da escola que gosta do Batman. Fala pra ele, cara, que você descobriu um site e um podcast legal pra caramba sobre Batman, que ele vai saber, ele não vicia também, né? Vamos lá, vamos espalhar a palavra do morcego. E pra quem tá ouvindo o programa sobre o Jason Todd, eu vou deixar uma pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários. Vocês teriam votado pro Jason Todd viver ou morrer? Diz aí nos comentários que eu tô realmente curioso pra saber o nível de sadismo dos nossos ouvintes. Então, obrigado pela audiência, obrigado novamente Nazik por participar e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá! Falou!